O oftalmologista pode revelar doenças silenciosas que, sem o tratamento adequado, são capazes de levar à cegueira, como glaucoma. Cuide bem da sua saúde e conte com o Hospital Visão. Tecnologia e humanismo a favor dos seus olhos. Direção técnica Dr. Fernando Gadelha. CRM 5494. A vida merece ser vista, enxergar tudo perfeito como ela traz. O tratamento merecido que você precisa. No Hospital Visão com qualidade faz. Hospital Visão, segurança de quem mais conhece. Para todos da família, o melhor para os seus olhos. Hospital Visão, melhor atendimento pra você. Bairro Expedicionários, fone 3031-4555. Todos os dias, nós reforçamos o compromisso que temos com você. Levar informação com credibilidade e agilidade. Se tem você do outro lado, estaremos nós aqui com o compromisso renovado. CBN, a rádio que toca notícia. Oito e 53. Prancheta do PVC, com Paulo Vinícius Coelho. Oferecimento Monroe Instituto Ayrton Senna, por um futuro com educação e segurança para todos. Paulo Vinícius Coelho fala com você, ele que gravou o comentário hoje. Muito bom dia, Milton. Muito bom dia, Cássia. Noite não foi boa não, hein? Primeira noite de fase de grupos de Libertadores e Copa Sul-Americana. Só um brasileiro venceu, só o Atlético Paranaense. Grande destaque da noite ao vencer o Sportivo Ameliano por 4-1 em Assunção. E a gente sabia que o Ameliano não é o melhor exemplo do futebol do Paraguai, apesar de estar em sexto lugar no seu campeonato nacional e de ter eliminado o Olímpia na fase preliminar da Copa Sul-Americana. Tem todo o mérito o Atlético Paranaense ter vencido. Por outro lado, foi o adversário mais frágil enfrentado por um time brasileiro nessa primeira rodada. Mais frágil em termos, vamos valorizar de novo o Atlético. Porque o Racing do Uruguai era um adversário completamente acessível para o Corinthians. Era para o Corinthians ganhar bem do Racing de Montevidéu. O Racing genérico, como se disse, porque o Racing de verdade é o Racing de Avejaneda, na Argentina. E o Corinthians só empatou por 1-1, gol do Yuri Alberto aos 23 do segundo tempo, num passe do Garro. O Corinthians jogava mal, mas conseguiu fazer 1-0. O Antônio Oliveira fez uma alteração, colocou o Kaká na zaga, novo zagueiro corintiano, e o Kaká acabou falhando no lance do gol de empate do Racing do Uruguai aos 40 minutos do segundo tempo. Frustração para o Corinthians, que não entrava numa partida oficial havia 19 dias. E que, no dia que completava-se um mês da eliminação do Campeonato Paulista, o Corinthians não conseguiu vencer, jogou mal de novo e empatou com o Racing de Montevidéu por 1-1 apenas. É perigoso para o Corinthians porque também o Argentino Júnior, que é do seu grupo, venceu o Nacional do Paraguai em Assunção e por 3-2, e só um na Copa Sul-Americana se classifica diretamente para a próxima fase, para as oitavas, para os 16 avos de final. Depois o segundo colocado vai enfrentar o terceiro colocado de grupo da Libertadores. Então o Corinthians vai precisar ganhar daqui a 2 rodadas o Argentino Júnior em Buenos Aires para não correr o risco de eliminação precoce. É a primeira rodada só, é verdade, mas o resultado foi abaixo da expectativa.
Também do Internacional, que empatou por 0-0. Santos Borré errando, se atrapalhando numa jogada importante. E o Internacional, desde que o Internacional passou a vestir uma camisa igual, seu modelo novo de uniforme, que é igual ao do Arsenal da Inglaterra, não tem nada a ver com a tradição do Internacional, do vermelho escarlate. Desde então, o Internacional não ganhou mais. É o terceiro jogo com uniforme de mangas brancas e o terceiro empate. E o Internacional foi eliminado do Campeonato Gaúcho pelo Juventude e agora empata em Córdoba com o Belgrano. Córdoba, que é para onde eu estou indo. Nesse momento voando para Córdoba, porque na quinta-feira, amanhã, o São Paulo joga no mesmo estádio Mário Alberto Kempes em que o Internacional ontem empatou. Então, frustração de Corinthians e Internacional na Sul-Americana, sucesso do Atlético Paranaense. Frustração do Flamengo, apesar de o empate fora de casa não ser um mau resultado contra o Milionários, mas a maneira como o empate aconteceu, sim. Primeiro porque o Flamengo tomou gol, depois de 12 partidas de Campeonato Estadual do Rio, sem sofrer gol, o Flamengo foi vazado. Acabou a invencibilidade do goleiro Rossi. E segundo porque o Flamengo fez 1-0, gol de Pedro de pênalti, aos 19 minutos do segundo tempo. O jogo já se encaminhava para o final. Daniel Ruiz, que jogou no Santos no ano passado, revelação colombiana, mas que não deu certo no Santos, entrou aos 34 do segundo tempo e aos 36 finalizou uma jogada do lado direito em cima do Ayrton Lucas e fez o gol de empate. O Milionários empata com o Flamengo por 1-1. É uma estreia melhor do que a do ano passado, quando o Flamengo perdeu para o Alcas no Equador, mas é um resultado abaixo do que o Flamengo imaginava. Tem altitude, tem a distância da viagem, mas o Flamengo vinha mostrando muita solidez e acabou sofrendo um empate lá em Bogotá. Pela Libertadores, pior do que o Flamengo foi a estreia do Grêmio, com o time todinho reserva. O Renato explicou que ele é pago para pensar. Eu não acho absurda a decisão do Renato de colocar o time reserva, não. O Strongest não perdeu os últimos 9 jogos contra brasileiros em La Paz. Nesses 9 jogos, ganhou jogos importantes contra times titulares, 5-0 do Atlético Paranaense, por exemplo, 2-1 no Santos, 2-1 no São Paulo. Então não é um drama ter perdido o jogo, ter escalado o time reserva. O problema, na verdade, é o calendário que castiga quem diz bem feito para quem se classifica para a final. O calendário dá risada na cara de quem é finalista de campeonato estadual. Bem feito, está classificado, agora você se vira para jogar a fase de grupos da Libertadores no meio das duas finais. Então a decisão só tem um ônus. Semana que vem tem que ganhar do Atipato e resolver o problema. Foi o que o Renato falou. O Grêmio teve bons momentos, podia ter empatado o jogo quando perdia por 1-0. Teve um erro coletivo no primeiro gol. Também achei que o Marquezinho podia ter ido melhor na jogada para fazer a defesa. Mas o fato é que o Strongest fez 2-0 e o Grêmio, a semana que vem, tem que ganhar do Atipato. A noite foi muito ruim. Hoje tem estreias de Botafogo contra o Júnior de Barranquilha, do Palmeiras contra o São Lourenço em Buenos Aires, do Fluminense contra o Aliança em Lima, no Peru. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássio. 9 horas. Repórter CBN. Quarta-feira, 3 de abril de 2024. O governo federal gastou quase R$2 milhões em pouco mais de um mês de buscas aos 2 fugitivos do Presídio de Segurança Máxima de Mossoró, no Rio Grande do Norte. O dado foi obtido pela CBN por meio da Lei de Acesso à Informação. O dinheiro foi usado para bancar passagens, hospedagem, combustível e assistência médica para agentes envolvidos na operação. O plano desembolsou mais de R$1.100.000 somente para manter 100 homens da Força Nacional de Segurança na área de buscas. Deibson Cabral Nascimento e Rogério da Silva Mendonça conseguiram escapar da cadeia no dia 14 de fevereiro.
A maioria dos ministros do STF votou para invalidar uma lei do Paraná que trata do porte de armas para colecionadores, atiradores e caçadores, os CACs. O julgamento ocorre no plenário virtual. É a primeira ação analisada pela Corte entre as 10 apresentadas pelo governo federal contra leis estaduais sobre armas de fogo. O segundo processo entrou na pauta e será analisado até a próxima semana. Subiu para 9 o número de mortos num terremoto que atingiu Taiwan. É o tremor mais forte em 25 anos no país. O total de feridos ultrapassa a marca de 820. Segundo o governo, 50 pessoas desapareceram a caminho de um parque nacional e 77 ficaram presas em escombros de imóveis danificados. 26 prédios desabaram. Pelo menos 10 réplicas foram registradas nas horas seguintes ao terremoto, conforme o Serviço Geológico dos Estados Unidos. Alertas de tsunami foram emitidos para Japão e as Filipinas e suspensos 3 horas depois. Cidades da costa da China, como Xangai, sentiram os efeitos do tremor. No horário de Brasília, 9h02. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Você acompanhou as principais notícias do dia com a gente aqui no Jornal da CBN e agora segue com a programação da sua cidade. Obrigada pela companhia. Rádio CBN, ZYC 980, FM 101,7 MHz. João Pessoa, Paraíba. 9h03. CBN João Pessoa. Apresentação Caio Ismael. Chegamos ao meio da semana, hoje é quarta-feira, 3 de abril de 2024. Um ótimo dia para você, tudo bem por aí? Começando agora o CBN João Pessoa, o programa de notícias das suas manhãs. Ficamos juntos até o meio-dia com muita informação. Já tem gente chegando por aqui, viu? Leila Oliveira, nosso ouvinte, já mandou mensagem no WhatsApp antes do programa começar, bem pertinho ali, disse: Caio, bom dia, tô esperando vocês. Hoje eu completo 63 anos. Leila, que alegria! Parabéns, viu, pra você, comemorando aí 63 anos de vida, nosso ouvinte que tá sempre por aqui e escolheu aí passar a manhã do aniversário com a gente, acompanhando muita notícia, a gente fica feliz demais. Leila, um abraço pra você, pra o Danilo, seu filho, pra todo mundo aí da sua casa e muita luz na sua vida, tá? Esse é o espaço pra você conversar comigo, conversar com a gente aqui na bancada, 98132 4088. Manda o seu bom dia, manda aí sua sugestão, sua denúncia, conversa comigo, dá sua opinião, espaço aberto, tá? Use aí como você quiser, vai mandando sua mensagem e a gente vai seguindo por aqui. Tem também nosso Instagram, CBN Paraíba, tem muita notícia por lá enquanto você está mexendo nas suas redes sociais. E lembra também que dá para nos assistir ao vivo pelas câmeras aqui no estúdio, acompanhar os bastidores, vou inclusive aqui usar a câmera aberta para vocês verem quem já está aqui na bancada comigo, pessoal que está na redação, Herbert Araújo fazendo legalzinho aí para vocês, tem João Paulo Medeiros já apurando a política, Luciano Cabral que está aqui comigo na operação, não está aparecendo na câmera, mas está aqui coordenando a gente também na bancada. Vai lá, cbnparaíba.com.br, clique em assistir, você já vê toda a movimentação por aqui, inclusive no intervalo, tá? A gente deixa a câmera ligada e você vai vendo toda a movimentação por aqui. Posso contar com sua companhia? Então bora lá, saber os destaques de hoje. O dia começou com 2 operações na rua, uma delas da Polícia Civil, aqui na região metropolitana da capital, contra roubo e desmanche de veículos, assunto muito sério. O grupo teria movimentado em 2 anos 36 milhões de reais. Nossa equipe está acompanhando desde cedo e traz informações atualizadas para você daqui a pouco. Teve também a operação da Polícia Federal em João Pessoa e na região de Campina Grande para investigar extração ilegal de areia. Os envolvidos podem ter
ou ser responsabilizados por crimes como extração ilegal de recursos minerais, associação criminosa e lavagem de bens, penas que podem chegar a 19 anos de prisão. 9h06, infelizmente mais um caso de violência na região metropolitana da capital. A polícia procura os atiradores que balearam 3 pessoas ontem à noite em Odilândia, distrito de Santa Rita. Uma das vítimas era um menino de apenas 3 anos de idade que estava cortando cabelo em uma barbearia. Ele foi socorrido, mas morreu antes de chegar ao hospital. Tem alerta de temporal em vários estados do Nordeste, incluindo a Paraíba. Herbert Araújo está aqui apurando essa história e tem as informações pra gente. Bom dia, Herbert. Bom dia, Caio. Bom dia para todo mundo que nos acompanha. Olha, aqui para Paraíba, principalmente nas regiões do Cariri, do Curimataú, também de Sertão e Alto Sertão. As pessoas precisam ficar atentas nos próximos dias, porque o INMET, ele emitiu esse alerta, né? E esse alerta quer dizer tempestade, possibilidade de ventos muito fortes e também de descargas elétricas. Importante trazer essa informação porque muita gente vai para o interior, vai para o sertão, viaja durante a semana, tem parentes por lá, então fica atento que vamos trazer essas informações daqui a pouco. Quem também vem daqui a pouco é João Paulo Medeiros com os assuntos da política. João, bom dia para você. Oi, Caio, bom dia para você, bom dia a todos os nossos ouvintes aqui da região metropolitana. Dia de muitas modificações nos partidos e aqui na Câmara Municipal de João Pessoa. Mais dois vereadores mudaram de legenda e a gente atualiza aqui esse troca-troca partidário, aproveitando o período da janela. Muitos parlamentares têm aproveitado esse período para mudar de partido e se decidirem por legendas para a disputa eleitoral deste ano. Tem tudo a ver com a eleição, né, João? Sem Quando dúvida. começa essa movimentação aí, a gente já vai entendendo para onde cada pessoa está indo. É aquela janela partidária para dar uma folga que você até falava sobre isso, né? Brasileiro O que jeitinho brasileiro. O legislador deu de não cumprir aquilo que ele mesmo aprovou. Que é a fidelidade partidária, Isso. né? A gente fala sobre isso já já. E tem também a nutricionista Érica Nóbrega trazendo um alerta para a saúde das crianças. Obesidade infantil, um assunto interessante para que a gente possa pensar em que condutas diferentes tomar com nossos filhos, com nossas crianças. Um estudo recente da Fiocruz aponta que nossas crianças estão ficando mais altas, mas mais obesas. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, na nossa coluna Nutrição e Saúde. Espero você! Inclusive, se você tiver perguntas sobre esse assunto, né? Tem um filho que está ali acima do peso ou já quer começar na alimentação mais saudável do seu filho, do seu sobrinho, manda pergunta pra gente lá no 981324088, que você sabe, a Érica Nóbrega diz direto o que você precisa fazer, o que você está fazendo de errado, então tira suas dúvidas, aproveita essa consulta aqui com a nutricionista. São 9h09. Trânsito. Quero saber como é que tá o trânsito por aí, pelos trechos por onde você já passou nessa manhã, fala comigo, 981324088. Eu vou te informar de um trânsito bem complicado, um trecho que está com trânsito engarrafado desde cedo, inclusive eu passei por esse trânsito hoje pela manhã, bem cedinho, já estava com esse trânsito na Avenida Ayrton Senna. Você que vem da Tancredo Neves em direção a Mandacaru vai encontrar trânsito lento em todo esse trecho da Ayrton Senna. Tem um caminhão parado lá na faixa da direita, já impedindo esse fluxo, ou seja, o fluxo está passando apenas por uma das faixas, justamente porque está sendo feita uma obra. Você que passa por esse trecho sabe que o cruzamento ali da Ayrton Senna com deixa eu ver aqui o nome direitinho para você, a João de Brito Lima Moura, o asfalto estava afundando, então está sendo feito um serviço lá, trânsito durante toda a manhã, muito intenso, muita atenção, muita tranquilidade, inclusive para você que vai passar pela Ayrton Senna, entre a Tancredo Neves e o centro aqui de João Pessoa, perto de Mandacaru. Trânsito lento por lá. Também tem trânsito lento na BR-230, a partir do Viaduto do Cristo, seguindo até o Unip, sentido Cabedelo. Estamos no ar com o CBN João Pessoa, participe, 981324088.
Nos assista também lá no cbnparaíba.com.br e fica por aqui na 101.7 FM, que até o meio-dia tem muita notícia. São 9h11. Giro de notícias. A gente começa falando então da operação da Polícia Civil, que cumpriu diversos mandados de busca e apreensão na manhã de hoje aqui em João Pessoa, também em outras cidades da região metropolitana. O objetivo é acabar com uma organização criminosa responsável por desmanche e clonagem de veículos roubados. A gente acompanha, né? Muitos veículos sendo roubados aqui na região metropolitana e agora a gente meio que está entendendo o porquê. Quem tem essas informações é o repórter Everton Monteiro. Olá, amigos da CBN, bom dia a todos os nossos ouvintes. Estamos desde cedo circulando por João Pessoa, mas começando da Central de Polícia, porque hoje é dia de operação desmanche da Polícia Civil. À frente dessa operação, Carlos Oton e também Lucas Sá, delegados da Polícia Civil, que investigam uma organização criminosa que é suspeita de integrar ações criminosas voltadas para 5 sucatas, sendo então essas alvo da operação da Polícia Civil. Essa operação é grande, inclusive, às 4 horas da manhã já havia policiais nas ruas e também equipes do IPC, da perícia de veículos, e também da Receita Estadual participando dessa operação com o intuito de realizar prisões e apreensões. Parte dessas prisões foram feitas de dentro de presídios mesmo, porque eram de pessoas que já faziam parte do sistema prisional. 31 mandados judiciais expedidos pela Justiça de João Pessoa, sendo 13 mandados de prisão, 18 de busca e apreensão, e o que chama a atenção é o valor movimentado pelos criminosos. 36 milhões de reais com carros roubados e desmanche de veículos. O delegado da Polícia Civil, Lucas Sá, explicou mais para a nossa equipe sobre como foram as prisões. Uma operação muito complexa, foram 7 meses de investigação. Tudo começou com uma prisão em flagrante ocorrida no dia 24 de julho de 2023. Naquela ocasião, uma sucata situada no Distrito Mecânico estava com 5 veículos com restrição de roubo sendo cortados, sendo desmanchados naquele momento. Mas naquela ocasião só foram presos os 2 mecânicos, que eram meros contratados da organização criminosa. Mas a partir disso aí, a Roubos e Furtos passou a diligenciar em busca de identificar os líderes, os verdadeiros responsáveis pelas sucatas, por essas condutas criminosas, e aí chegamos a 4 donos de sucatas, a uma outra pessoa que é a parte da logística da organização criminosa, que é uma pessoa do estado de Pernambuco que veio morar aqui já em João Pessoa. Ele responde a diversos processos criminais em Pernambuco. Ele é o responsável, ele tem um conhecimento sobre os sinais identificadores dos veículos, é ele que consegue recortar o chassi, número de placa de carro de um veículo e transplantar para outro e dar uma aparência de ilegalidade. Além deles, tem pessoas que roubam veículos e repassam esses veículos para a organização criminosa. No total foram 18 pessoas identificadas esses 7 meses e pelos próprios depoimentos deles, algumas pessoas foram interrogadas no final do ano passado e nos deram os números semanais que essa quadrilha movimenta de carros roubados, que daria de média de 5 a 10 carros por semana. Alguns carros o valor é de 50 mil mais ou menos, mas tem carros mais caros. Por exemplo, em janeiro nós localizamos um dos galpões, uma SW4 de 400 mil reais que foi fraudada. Então dá esse valor, uma estimativa de pelo menos 36 milhões. Volto com vocês. Obrigado, Everton Correia, pelas informações, trazendo aí uma operação da Polícia Civil, cumprindo mandados de busca e apreensão em João Pessoa, também na região metropolitana da capital, Santa Rita e Conde. Importante falar que foram visitados algumas sucatas do Distrito Industrial, foram cumpridos esses mandados por lá. O objetivo é acabar com a organização criminosa que estaria cometendo esses crimes, desmanche, roubo, clonagem de veículos aqui na região metropolitana. A gente segue no noticiário, são 9h16. A polícia está procurando os atiradores que balearam 3 pessoas ontem à noite em Odilândia, distrito de Santa Rita. É muito triste essa história porque uma das vítimas, além de já ser triste por qualquer vítima que pudesse ter sido atingida por esses tiros, mas essa vítima especial era um menino de 3 anos de idade que
estava cortando o cabelo em uma barbearia. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu, morreu antes de chegar ao hospital. Quem acompanha essa história foi o repórter Eduardo Bueno, que conversou com o tenente Donato e tem mais informações. Gabriel dos Santos da Silva, de 3 anos, cortava cabelo quando os bandidos chegaram atirando. Foi uma dupla de moto que veio com o intuito de cometer o crime de homicídio. O menino foi atingido na cabeça, levado para o hospital de Santa Rita, mas morreu assim que deu entrada na unidade de saúde. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil e a PM reforçou a segurança na região. A gente está contando aqui com a viatura do coordenador, que é a minha, a do comandante do batalhão, do Tenente Coronel Lima. Temos também apoio de 2 viaturas da regional. Então, assim, o policiamento está reforçado e vai continuar reforçado. Tá aí essa informação sobre as outras vítimas, né? Atualizando para você. Foram 2, né? Além dessa criança de 3 anos que acabou morrendo. Essas 2 vítimas foram levadas para o Hospital de Trauma de João Pessoa. Uma já recebeu alta, a outra segue em observação. Mas que triste, a gente falou essa semana, finzinho da semana passada, também uma criança de 5 anos que foi baleada em Bahia, na calçada de casa. Agora temos esse outro caso. Infelizmente, são vidas de pessoas inocentes que estão sendo perdidas por causa da violência na nossa região metropolitana. E eu fico me perguntando, em que ponto vamos chegar? Porque já estamos nessa situação que as pessoas não estão podendo ir às ruas em algumas cidades aqui da região metropolitana. Isso tem acontecido em Santa Rita, isso tem acontecido em Cabedelo, isso tem acontecido em Bahia, em alguns bairros aqui de João Pessoa. E o que é que está se esperando chegar, né, para se fazer algo? Porque está muito complicada a situação por aqui. Só quero fazer uma correção antes de seguir. Nosso ouvinte Wellington, sempre muito atento. Falei da operação desmanche, né? Acabei falando distrito industrial, mas distrito mecânico. Acabei trocando as palavras aí, pensei no mecânico, mas falei distrito industrial. Obrigado, Wellington, pela informação. Seguindo o noticiário, uma criança foi atropelada na BR-230 ontem à noite. O menino de 8 anos está no hospital de trauma e o policial rodoviário federal Walter Mota falou sobre esse acidente. A mãe e a criança estavam atravessando a rodovia quando foram atropeladas por uma motocicleta, né? O motociclista também se feriu. A gente já tem acidente todo dia, mas quando é uma criança parece que toca mais. É uma região escura, apesar de ser próximo da passarela, algumas pessoas insistem em atravessar, né, pela BR. Claro que eu não quero ocupar a mãe, imagina a situação dessa, mas lá o local é um local escuro com uma movimentação intensa de veículos em ambos os sentidos. E a mãe estava segurando uma bicicleta e a criança estava junto com a mãe. A moto pegou só na criança. Vai ser feito aí uma perícia no local para verificar maiores detalhes, né? É difícil, a região é uma região de pessoas carentes, né? E infelizmente aconteceu, esperamos que ela possa se recuperar logo. Tá aí o caso de uma criança que foi atropelada ontem à noite na BR-230. É muito importante a gente chamar essa atenção. Como o próprio PRF falou, que quando envolve criança a gente se sensibiliza ainda mais com os casos e é preciso ter muito mais responsabilidade também. A gente sabe que muitas pessoas, mesmo próximo a passarelas, costumam atravessar rodovias, né? Às vezes correndo no meio dos carros, às vezes você não vê o veículo, às vezes você não vê a moto ou vice-versa. E quando se tem uma criança, esse cuidado tem que ser dobrado. Então fica esse alerta, né? Pegando esse caso aí, muito triste, a criança está internada no hospital de trauma, mas é muito importante a gente ter esse cuidado, principalmente quando estamos falando de crianças. 9h20, falamos agora há pouco da operação da Polícia Civil contra desmanche de carros. Vamos para outra operação também na manhã de hoje da Polícia Federal, aqui na Paraíba. 5 mandados de busca e apreensão em João Pessoa e Campina Grande. Quem tem essas informações é Felipe Caldas, do G1 Paraíba. Bom dia, Felipe. Bom dia, Caio. Bom dia, ouvintes da CBN. É sempre um prazer estar aqui no estúdio, batendo papo com vocês, mesmo que rápido. Pois é, Caio, foi essa operação, na verdade, é a segunda etapa de uma operação que vem investigando o roubo de areia, de minérios em algumas cidades da Paraíba. Foram cumpridos hoje 3 mandatos de busca e apreensão em Campina Grande e João Pessoa. 3 mandados, desculpa, em Campina Grande, 2 em João Pessoa, explicando melhor, 5 ao total.
os envolvidos vão responder por crimes como extração ilegal de recursos minerais, associação criminosa e lavagem de bens. Se as investigações levarem ao indiciamento mesmo e forem condenados, a pena pode chegar a 19 anos de reclusão e multas ainda, mas, por enquanto, ainda está na fase de investigação, de coleta de dados. Como eu disse, é a segunda etapa. Em janeiro do ano passado, em janeiro de 2023, mais precisamente no dia 26 de janeiro, houve uma primeira etapa que também foi cumprido mandados de busca e apreensão. Na época foram 3 mandados, então, ao longo de 1 ano e pouquinho, já são 8 mandados, mas por enquanto ainda ninguém foi preso, ninguém foi indiciado oficialmente. É importante ser registrado isso, mas como se vê ao mesmo tempo, já é mais de 1 ano, já estamos há mais de 1 ano com uma investigação que parece ganhar substância, né? Porque se não tivesse indícios, não tivesse provas, provavelmente não teria uma segunda etapa, mas a gente tem que ter cautela, mas é isso. Essa operação foi desencadeada hoje em João Pessoa e Campina Grande e mais do que isso é esperar o que vai acontecer nos próximos dias, nas próximas semanas, nos próximos meses. O que se sabe é que existe uma investigação já relativamente longa, em curso na Paraíba, que investiga esses desmandos, e aí é ilegal porque sem as devidas licenças ambientais provoca uma série de problemas, uma série de consequências ambientais e acaba sendo furto de minérios, que é ilegal na Constituição brasileira, sem que haja as licenças adequadas. É um crime ambiental, é importante falar isso, né? Isso. Porque as pessoas falam, areia. Não, é crime ambiental, tá ali, né, dentro do cerne do que é crime ambiental e precisa das licenças, a extração de minério. Então a gente vai acompanhar, desde o ano passado a gente está acompanhando isso, Filipão, e a gente vai continuar acompanhando esse caso com certeza. E aquela velha história, né? É areia sim, mas se você tirar caminhões e caminhões de areia ao longo de anos, você provoca um impacto terrível. São casos completamente diferentes, mas você pega aí o caso de Maceió, da história da Braskem e tal, exatamente que 5 bairros inteiros caíram, desabaram, porque ao longo de 20 anos foi extraído minérios de forma irregular. Filipão, muito obrigado pelas suas informações. Qualquer novidade também o pessoal acompanha lá no G1 Paraíba, é só acessar g1paraíba.com.br. São 9h24, vou chamar Herbert Araújo, porque abril começou com chuvas fortes em João Pessoa e, pelo jeito, a previsão é que se estenda também para o sertão do estado. Tem esse alerta. Devido ao calor e à alta umidade, MET emitiu esse alerta de temporal. Herbert, bom dia mais uma vez para você. Bom dia, Caio. Bom dia para todo mundo que acompanha o CBN João Pessoa. Quem estiver na região oeste da Paraíba, que inclui ali Curimataú, Sertão, Alto Sertão, precisa ficar atento porque o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, ele emitiu esse alerta de temporais, né, para essas áreas. Isso é consequência da Zona de Convergência Intertropical. Quem explica para a gente é a meteorologista da AESA, Marley Bandeira. A zona de convergência, né, dependendo das condições oceânicas e atmosfera, ela migra para ao sul do Equador, atingindo o Nordeste. Então, é isso que nós estamos vivenciando. Por isso, poderão ocorrer nesses próximos dias chuvas de intensidade fraca a moderada, por vezes forte, em grande parte do estado, principalmente nas regiões do Alto Sertão, Sertão, Cariri e Curimataú, nos períodos da tarde e da noite, e na faixa litorânea, né, podendo se estender para as demais regiões. Para Marley, é preciso prestar atenção à possibilidade de alagamentos, ventos e também descargas elétricas durante essa semana na região oeste do estado. Normalmente, a zona de convergência ela traz pulsos de nebulosidade, como o Oceano Atlântico, as temperaturas elas estão acima da média, então isso é como combustível para a nuvem, então forma aquelas nuvens que nós chamamos de cumulonimbus, que normalmente elas vêm associadas, tipo tempestade, né? As chuvas mais fortes, acompanhadas de trovões, né, e relâmpagos, e podendo ocorrer alguns eventos mais pontuais de rajadas de vento. Pois é, quem tiver com viagens marcadas aí nesses próximos dias para essas regiões, Sertão, Alto Sertão, também Curimataú, é preciso levar em consideração essa possibilidade, né, de chuva forte, de tempestade mesmo. E já avisa para os parentes também, né? Porque o verdade. O sertão já é acostumado, né, Herbert? Não sei se você
vai muito lá, ou tem parente lá. Temporal no sertão, ao mesmo tempo que em alguns momentos do ano é uma região muito seca, quando vem chuva é aquele trovão de balançar a casa, né? E principalmente nesses primeiros meses do ano, né? É bem comum isso acontecer por lá. Então fica aí o alerta durante toda essa semana. Inclusive estava dando até nacionalmente essa informação, porque os estados mais atingidos do Nordeste vão ser Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Então fica esse alerta. Obrigado, Herbert, pelas informações. Até mais. Herbert volta já com outras notícias para você também. Vou aproveitar, a gente tem um tempinho, pouquinho, tá? Antes do Repórter CBN, porque já tem política. Então vou aproveitar que João Paulo Medeiros está por aqui para a gente já adiantar um pouquinho o que é que a gente vai conversar, hein, João? Olha, cara, a gente vai falar muito hoje sobre câmaras municipais. Tanto a questão das mudanças partidárias aqui em João Pessoa, que tem sido frequentes nesse período de janela partidária, em Campina Grande também, mas em João Pessoa a perspectiva é de você ter 12 modificações, ou seja, 12 mudanças em de João partido, Pessoa, isso? somente na Câmara de João Pessoa. Nossa! Mas além disso, vamos falar também de uma aprovação de uma resolução ontem na Câmara Municipal de Campina Grande que criou mais um benefício, veja só, mais um benefício para os membros da casa. Agora passaram a ter uma verba indenizatória de R$12 mil por mês para gastar no exercício do mandato. E aí, você ouvinte, o que é que acha disso? R$12 mil a mais aí no seu salário, ia fazer uma diferença ou não? Ia ser bom ou não? A minha sensação, Caio, é de que nossos representantes, seja vereador, prefeito, deputado, acreditam que o Estado brasileiro é uma grande empresa sem um orçamento finito. Acreditam que o Estado brasileiro é uma empresa com orçamento infinito. Por quê? Porque quando você é empresário, quando você é cidadão mesmo e tem ali o seu orçamento familiar, você sempre faz a conta, né? Todos os meses, posso investir isso ou não posso gastar um pouco a mais nesse mês ou não posso. No caso dos prefeitos, parlamentares, no Brasil, não. Eles entendem que o orçamento público é algo infinito, que você pode ir aumentando ali, sem ter um fim nunca. Porque não sai do bolso deles, né, João? Isso. Não sai do bolso deles. Pois é, impressionante. Tava vendo aqui... Tá faltando um pouquinho de noção aí. Quando não se tem benefício, se cria com base no modelo de outros entes. É o caso de Campina Grande, por exemplo, onde não tinha ainda a existência da verba indenizatória. A Assembleia aqui da Paraíba, por exemplo, tem uns R$50 mil por mês para cada deputado estadual. Lá eles criaram também como forma de equiparar aquilo que não existia ainda. O que me chama muita atenção, João, é que se cria auxílio para tudo, né? Me parece que os salários não são suficientes, o que a gente sabe que é muito suficiente, um salário desses parlamentares são suficientes, porque ganham muito bem, mas aí tem auxílio para, não estou dizendo deles, mas aí o povo queria auxílio para paletó, queria auxílio aluguel, auxílio... Carro alugado, diária... Tudo, é dinheiro em cima de dinheiro e parece que faz a população de... Parece não, faz a população de palhaça, né? Porque é muito dinheiro público e tem gente aí tentando sobreviver com um salário mínimo. Que não dá para salário mínimo, meu Deus, para você pagar aluguel, pagar uma feira, pagar um transporte, me parece uma soma impossível. E aí vem os parlamentares criando verbas e auxílios. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso já na política. Quem está acompanhando no cbnparaíba.com.br já percebeu que além de João Paulo Medeiros, Laerte Sequeira já está aqui na minha frente também, vai conversar conosco já, vai trazer muito debate, muito assunto e você convidadíssimo a participar. Antes do Repórter CBN, quero só registrar aqui a participação dos nossos ouvintes, o Gabriel, que chegou por aqui, dizendo bom dia, colocou uma câmerazinha, deve estar nos assistindo aqui no site CBN Paraíba. Obrigado, Gabriel. Tem o Joaquim Cordeiro também chegando por aqui, na escuta total aqui no Ministério Público. Bom dia, Caio. Bom dia, Joaquim, para todo mundo aí do Ministério Público também. Irineide, falando bom dia, Caio, bancada maravilhosa, parabéns para esse ouvinte aí, aniversariante de hoje, que Deus cubra ela de bênção. Tá vendo? Aqui, nossa ouvinte participou, foi a Leila. Então, Irineide fez aniversário ontem, a Leila hoje e a Irineide já tá mandando parabéns para você.
O Múcio Antônio, bom dia, Caio. Tô aqui no Valentina na escuta, um abraço. O André Nascimento, que também mandou um vídeo, já eu consigo assistir esse vídeo, tá? O seu Wagner também diz o seguinte: essas verbas dos políticos é uma vergonha. E ainda disse que a prefeitura precisa ajeitar o mercado central, que está precisando de uma reforma porque está muito sujo. Tem o Soares também, chegando por aqui dizendo: bom dia, Caio. Além dos trovões, serve de festa. Água... Calma aí, vamos lá. Além dos trovões, serve de festa, tá falando da chuva. Água e vida do nariz para baixo. O problema, falando dos políticos, é que eles trabalham sobre o excesso de arrecadações. Pagamos muitos impostos e eles se usam isso como meta. O auxílio de falta de vergonha. Esses eles não criam. Tá aqui o Soares participando com a gente. O Edinaldo Ferreira também falando que, infelizmente, o Brasil não tem administradores públicos. 90% deles entram para fazer carreira política. Essa farra com dinheiro público vai continuar. A gente volta já, 9h32. Repórter CBN. A produção industrial brasileira registrou ligeira queda de 0,3% entre janeiro e fevereiro. É o segundo recuo consecutivo com perda acumulada de 1,8% no período. Uma das 4 grandes categorias econômicas e 10 dos 25 ramos pesquisados pelo IBGE tiveram redução. Entre as atividades, as influências negativas mais importantes partiram de produtos químicos, indústrias extrativas e itens farmaquímicos e farmacêuticos. Governadores do Nordeste se reúnem hoje em Brasília com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, para discutir a proposta do governo federal para reduzir os juros das dívidas dos estados. A medida foi apresentada na semana passada e não agradou as unidades da federação da região, que devem menos. Os governadores desses estados alegam que o programa, como está, beneficia apenas os maiores devedores. O cartunista Bonifácio Rodrigues de Matos, o Ikenga, será sepultado às 15h no cemitério Parque da Paz, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Ele tinha 71 anos e não resistiu a um infarto. Ikenga foi um dos primeiros cartunistas a criticar o racismo por meio do trabalho que desenvolvia. Ele também ficou conhecido pelos desenhos humorísticos sobre futebol em jornais como O Dia, O Povo, Última Hora e Jornal dos Esportes. O exército de Israel admitiu ter havido um erro grave de identificação no ataque em Gaza que matou 7 trabalhadores da ONG World Central Kitchen, do chefe hispano-americano José Andrés. De acordo com um comunicado da organização, as vítimas passavam por uma localidade onde não existem combates e estavam a bordo de um veículo com a identificação da ONG. Segundo o texto, o exército israelense tinha conhecimento do trajeto. No horário de Brasília, 9h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Paraíba, João Pessoa e Campina Grande, em rede para todo o estado. Muito bom dia para você que se conectou com a gente agora, que sintonizou na 101.7 FM em João Pessoa e na 103.5 em Campina Grande, ou no site cbnparaíba.com.br, porque tem como nos ouvir e nos assistir por lá também. Eu sou Caio Ismael, tô aqui na bancada na capital com o João Paulo Medeiros e com Laerte Cerqueira, e em Campina Grande, Carol Santos. Bom dia, pessoal. Oi, pessoal, bom dia. Bom dia, pessoal. Vamos juntos, a partir de agora, falar sobre política para toda a Paraíba. Agora são 9h35. Política. Vamos falar de janela partidária, porque ela ainda está aberta e tem muitas mudanças acontecendo, principalmente nas câmaras ou na Câmara de Vereadores aqui de João Pessoa, não é isso, João?
Olha, Caio, exatamente. A janela partidária continua aberta até a próxima sexta-feira, né? Dia 5 de abril. Quem for disputar as eleições deste ano tem até o dia 6, sábado, para estar afiliado a um partido político. É o prazo de 6 meses que é fixado pela legislação eleitoral para quem vai disputar um cargo público este ano. E na Câmara Municipal de João Pessoa, como você disse, muitas mudanças, um jogo de negociações e articulações em torno dessas modificações partidárias. Agora, recentemente, ontem, nós tivemos o anúncio de mais 2 mudanças. O vereador Marcílio do HBE deixa o PRD para ir para o Republicanos, e também o vereador Toinho Pé de Aço, que deixou o PMD também para migrar para o Republicanos. Republicanos, Laerte, que passa a ser, a partir de agora, o partido com a maior bancada na Câmara Municipal de João Pessoa. É impressionante a desenvoltura que o partido tem tido nos últimos meses de crescimento. De agregar, né? De agregar, de articular. Isso tem chamado a atenção realmente na política paraibana, porque é um partido que tem a maior bancada na Assembleia Legislativa, 8 deputados estaduais, a maior bancada na Câmara Federal, 3 deputados federais, e agora passa a ter a maior bancada na principal Câmara Municipal da Paraíba, que é da capital, né? Não é pouca coisa, é muita coisa, é muito espaço, além de ter, claro, a presidência da Assembleia e outros espaços ocupados no governo do Estado. É muito espaço do ponto de vista da geopolítica paraibana para uma única legenda. Viram que era o MDB, porque o MDB era isso, MDB, e muita gente PSDB. muitas pessoas saíram do MDB para o Republicanos, né, Laerte? MDB, PSDB ou o partido do governo, do governador. Geralmente isso. O que o Republicano está fazendo, Caio, é na verdade montando um exército. Para as eleições de agora, 2024, porque precisa, obviamente, de proporcional, precisa de bancadas fortes nas câmaras, precisa de prefeitos para o projeto maior de 2026 dos líderes da legenda. Hugo Mota, Adriano Galdino, para ter, inclusive, poder de barganha, poder de negociação lá em 2026, com o Hugo Mota sendo o capitão aí desse processo. Porque, deixa eu lhe dizer uma coisa, o Hugo Mota, nessa condição, ele pode ser candidato ao governo, ele pode ser candidato ao governo pela oposição, candidato ao governo pela base, ele pode ser candidato ao Senado como primeira vaga ou como segunda vaga. Acho que nesse caminho ele nem vai querer saber, se for para o Senado, de ser o candidato de segunda vaga ou aquele candidato de casadinha que a gente chama. Ele vai querer ser o protagonista do processo. Ou seja, o que ele está preparando é um exército na política estadual, né? No interior, nos grandes centros, para entrar bem lá na frente. Com parlamentares e com executivo, porque tem muitos pré-candidatos, pelo menos a maior parte das cidades, ou o republicano está com um candidato próprio, ou está ali apoiando alguém. É protagonista, né, no processo. E o que ele tem feito? Com relação à base, o que é que ele faz? Ele garante um rodízio, por exemplo, no parlamento. Ele garante os espaços. Ele garante as vagas nas administrações municipais. Vamos ser bem sinceros. Aqui em João Pessoa, por exemplo, quando o Hugo Mota, há 1 ano e meio antes da eleição, anunciou apoio a Cícero Lucena, projetando, inclusive, ser forte aqui na capital, o Partido Republicano colocou muita gente dentro da Prefeitura de João Pessoa. Eu conheço muitos dos republicanos que estão lá dentro, né? Então, isso é também a estratégia. Fora essa questão de colocar, tem os rodízios, né? É o rodízio que está sendo feito com os parlamentares, a garantia de que todo mundo vai ser beneficiado. Agrada a todos também, né? E uma outra coisa, a gente vive num modelo de eleição agora que, sem a coligação, um partido forte, ele consegue, de alguma forma, eleger mais nomes e puxar outros nomes, né? Então, o que o Hugo Mota está fazendo é isso, para não depender de ninguém, criando esse exército aí para esse momento que está chegando, 2024 e 2026. E, no meu ponto de vista, não é só o fim da janela, viu, João? É o fim do salve-se, né? Porque, para muitos, encontrar um partido bom agora, Caio, significa salvar-se, né? Sobreviver na eleição de 2024 desse ano. Porque, como eu disse, sem a coligação, você tem que estar num partido que, de fato, lhe dê estrutura, lhe dê condições e, de alguma forma, você possa, inclusive, ser puxado numa cauda
caso você tenha alguém que tem uma votação estrondosa, né? Como a gente muito viu forte. Damião Feliciano fazendo no PDT. No Saiu do PDT. PDT para a União Brasil, o PDT que era ali praticamente o partido dele. Mais à esquerda, inclusive. Mas saiu por questão de sobrevivência. É só para finalizar esse tema, viu, Laerte e Caio? O republicano chegou a um tamanho tão expressivo que ao ponto de abdicar de alguns nomes dentro do partido. É o caso lá de Campina Grande, onde o presidente Marinaldo Cardoso faz parte do Republicanos, tenta se manter no partido para disputar a reeleição, mas o partido não quer Marinaldo por conta do tamanho do capital eleitoral que ele tem hoje. Os demais membros da legenda, inclusive tem o vereador Renan Maracajá, que não vai ser candidato à reeleição, mas vai colocar o pai, Tertuliano, como candidato, e outros nomes, não querem a permanência de Marinaldo, justamente para evitar a perda de força na disputa eleitoral. Por quê? Marinaldo tem um potencial hoje muito grande por ocupar, inclusive, a presidência da Câmara de Vereadores de Campina. E isso faria com que deixaria os demais membros numa situação difícil de disputa interna, porque como não há coligação, cada partido é uma coligação em si mesmo, ficaria uma situação mais complicada. Então, se chegou a um tamanho tão expressivo ao ponto de abdicar em algumas situações de nomes importantes da política paraibana, como é o caso de Marinaldo, para Campina Grande. E não é por menos, viu, Caio, que o próprio PSB do governador João Azevedo tem tentado fazer a feira com os prefeitos. Todo dia eu recebo a mensagem de que o governador João Azevedo, do PSB, conseguiu o apoio de um prefeito aqui, outro prefeito ali, um vice ali. Está correndo atrás. É porque é aquela história, para também se sair bem, inclusive para os projetos de 2026, no sentido de dizer assim, não, eu vou largar o governo para ser candidato ao Senado. Eu preciso de uma base fiel, que apoie, porque são 6 meses de diferença até a eleição em 2026. Do mesmo jeito que em 2024, se o PSB consegue eleger muitos prefeitos, dá força no processo eleitoral dos próximos 2 anos depois de 2026. Então, é tudo muito nessa linha. E não tem lógica, nos bastidores a gente ouve isso, né? Não tem lógica um partido do governo, do governador, ser mais fraco do que um partido do deputado federal. Porque o governo tem a máquina, tem o dinheiro, tem a estrutura, né? Para barganhar, para negociar repasses de recursos, os convênios. É claro que a gente não está dizendo que isso ocorre por conta da questão partidária, porque há muito se fala, o próprio governador João Azevedo fala que, independentemente do partido, se você tem indicadores que bate os indicadores dos municípios, por exemplo, você consegue ter os repasses que são naturais dos convênios com o governo do Estado. Ninguém está dizendo isso. Mas a gente sabe que o poder da máquina ajuda muito, né? Uhum. Então não tem lógica o governo do Estado com o PSB ter menos força do que o Republicanos, mesmo com todo o esforço do Republicanos em filiar vereadores, deputados e quem quer que seja. Então é por isso que, inclusive, o PSB corre mesmo para ser esse partido. Olha, o partido do governador é o que tem mais prefeitos e o que tem mais pré-candidatos a prefeitos ou o que tem mais favoritismo para as eleições de 2024. Aí, em seguida, a gente tem o Republicanos, né? União Brasil, MDB, que são partidos que se fortaleceram. E ali na rabeira dos grandes que vão virar pó, ou estão virando pó, tem o PSDB. Era isso que eu ia comentar. Além da habilidade que a gente percebe aí, a habilidade do Republicanos, do União Brasil e do MDB de se relacionarem e congregarem essas pessoas, esses políticos, a gente também tem o timing. Porque você percebe que não começou agora isso. Né? Essas filiações, esse correr atrás dos vereadores, correr atrás dos prefeitos, começou há um bom tempo. E na política tudo é timing, porque tem pessoas que se lançam cedo demais, por exemplo, para uma prefeitura, acabam sendo apedrejados muito facilmente. E tem pessoas que se lançam tarde demais. Aí a gente já viu, por exemplo, no caso da eleição passada, o senador Efraim Filho não esperou pelo governador João Azevedo, se lançou e conseguiu a vaga. Com o apoio do Republicanos. Isso, ele saiu ali no timing dele, ele foi e conseguiu a vaga. E a gente vê, por exemplo, agora o Romero Rodrigues no timing dele. Aí também a gente não sabe se esse timing tá no tempo certo, se vai passar do ponto, se não vai, mas tudo na política é timing. A gente está percebendo que muitas vezes, quanto antes você sair nessa corrida, vai dar melhor
aí para o grupo político. E, Caio, quando se fala em habilidade do Republicanos, do União Brasil, do MDB, principalmente, e do PSB, por que não, se fala, para traduzir isso, a habilidade também além dessas movimentações que o Laerte mencionou, do rodízio partidário, na Assembleia, nas câmaras, a habilidade também é ter força e recurso de emenda no Congresso Nacional, no Orçamento da União. Era um outro ponto que é importante falar. Sem isso, minha gente, não tem político habilidoso no mundo que consiga atrair prefeitos, lideranças e nomes para as legendas. E, infelizmente, esse sistema que nós temos hoje, nacionalmente, de fatiamento do Orçamento da União nas mãos de deputados e senadores, facilita essa concentração de força. Cooptação de apoio. Por isso Vamos ser bem sinceros, é cooptação de apoio. Você tem dinheiro como de emenda parlamentar, diz, olha, eu vou botar em tal prefeitura, tal prefeitura, tal prefeitura, tal prefeitura, e esses prefeitos vão fazer o quê? Precisam de dinheiro, precisam dar resultado. Aí anuncia o apoio. Né? Então você tem um governo, parlamentares com muitas emendas, sejam senadores e deputados federais, que conseguem cooptar esse apoio, conseguir esse apoio, porque vai fazer investimento, tem orçamento. faz-me rir, como diz o outro. Então a gente tem aí o PSB com o governador, que tem a máquina. Tudo é um grande comércio. Isso. A gente tem um governador que tem a máquina, a gente tem União Brasil com o Efraim Filho, senador, a gente tem o Republicanos com o Gumota, a gente tem o MDB com o veneziano Vital do Rego, então a gente tem esses parlamentares que têm suas fatias no orçamento conseguindo. E os partidos que não têm esses parlamentares estão ficando ali à míngua, realmente. Tem o PSB de João Azevedo que tem a máquina. Isso, foi o primeiro que eu falei, justamente. Agora são 9h47. Carol, a gente falando aí de orçamento, me parece que estão pedindo para diminuir, para enxugar esse orçamento em uma Câmara aí do nosso estado. Pois é, viu, Caio? A Justiça determinou a redução no número de vereadores de uma Câmara Municipal no Cariri aqui do estado, né, João? E eu queria saber se isso já é resultado daquele pedido do Ministério Público em relação ao censo demográfico de 2022. Porque se for, tem outras câmaras aí também, câmaras que estão nessa lista para redução no número de vereadores, né? Olha, Carol, exatamente. E o Ministério Público já havia pedido que os legislativos reduzissem esses números, né, no caso de 7 cidades aqui da Paraíba, entre elas Taperoá. Como não houve a redução, entrou com ação na Justiça e o Judiciário determinou essa diminuição de 11 para 9 membros na Câmara Municipal de Taperoá. Isso porque, de acordo com o último censo demográfico, como você citou, Taperoá não alcançou os 15 mil moradores e a Constituição Federal estabelece que o município que não tiver 15 mil habitantes, precisa ter no máximo 9 vereadores compondo o legislativo, que já é um número razoável para os debates, para as discussões nessas pequenas cidades. E aí, com essa decisão do Judiciário, não haverá outro caminho a não ser essa redução. Não deveria precisar sequer de uma decisão do Judicial ou de uma ação do Ministério Público. Se há o número objetivo ali trazido pelo censo do IBGE, era natural que o Legislativo alterasse a lei orgânica do município e fizesse essa redução. Só que o problema é que na hora de reduzir, ninguém reduz. Vai passando ali, passando e ninguém reduz. Se ninguém questionar a redução, ninguém reduz. Agora, para ampliar, para aumentar, como fez no caso da Câmara Municipal aqui de João Pessoa ano passado, com base também nos números, né, considerando que a capital tem entre 750 mil e 900 mil moradores, e aí isso dá o direito de você ampliar para 29 vagas. Quando no momento de ampliar, ninguém precisa da ajuda, da lembrança da justiça. Não, João, vamos ser bem sinceros, quem é que vai lembrar, né? Mas assim, e tem direito adquirido ali. Depois que pagam o salário desses que estão lá, que estão sobrando, a justiça não vai mandar devolver, vai mandar? Não vai. Aí fica, né? Aí a justiça precisa dizer, ó, é agora, tem que diminuir. A gente tá no Brasil, né? Antes de seguir com os nossos assuntos aqui, são 9h50, eu quero ler só a participação de alguns ouvintes, viu, Carol? O pessoal tá mandando mensagem no 981324088 aqui em João Pessoa e 981199700 em Campina Grande. Tem aqui, ó, o Edinaldo, eu tinha até lido essa mensagem antes do repórter CBN, ele fala o seguinte: infelizmente, no Brasil, não temos administradores públicos. 90% dos políticos entram para fazer carreira.
essa farra com dinheiro público vai continuar. Quem mais participando aqui? O Soares dizendo: hoje não existe mais ideologia partidária, e sim sobrevivência no cargo. A maioria dos nossos representantes tem a política como meio de vida mesmo. Outro ouvinte, o Rafael Jaburu. Sou totalmente a favor de um limite de mandatos para o Legislativo, justamente por conta dessa cooptação de apoios com excesso de emendas que Laerte falou, tá? O Rafael Jaburu trazendo esse assunto. É engraçado que esses dias eu vi os senadores querendo votar um projeto para acabar com a reeleição, botar 5 anos para 5 anos para o Executivo, 10 anos para os senadores. E só que ninguém fala em não ter ou colocar limite de reeleição. Devia ter 2 eleições com uma espécie de, como é que eles chamam? De quarentena por mais 2, porque senão vira política mesmo. O cara tá lá em Brasília, né? Tem deputado em Brasília que tem, sei lá, 8 mandatos de deputado federal. Né? Não pode, e essa renovação precisa existir. As emendas, elas só vão aumentar essa não renovação, né? Só vão fortalecer essa não renovação. E obviamente, eu estou falando isso num cenário perfeito de consciência coletiva da importância da política e da renovação da política. Utópica, inclusive. Porque você vezes, acha, né, que os parlamentares são eles que fazem as leis, são eles que mudam esse processo. Que votam os próprios salários, que votam tudo. Não vão fazer isso, né? Infelizmente. E muitos ouvintes mandaram isso porque antes do Repórter CBN a gente estava falando do auxílio, né, João? Auxílio que você tinha falado, só para a gente registrar. Verba indenizatória, que foi aprovada ontem pela Câmara Municipal de Campina Grande, no valor de R$12 mil para cada vereador mensalmente, viu, Carol? Além do salário, de outros benefícios, os vereadores aí de Campina Grande passarão a receber mais R$12 mil de verba indenizatória, seguindo um modelo que já existe na Assembleia Legislativa da Paraíba, onde se paga mensalmente também R$50 mil. Eu só queria mais transparência, João. Transparência significa, no link do site da Câmara, de cada vereador, o valor de gasto da verba indenizatória por mês, com o CNPJ, com a nota fiscal, com o tipo de serviço, com tudo isso claro. Se tivesse isso tudo claro, a gente até... Ainda assim a gente desconfia. Mas lá no caso de Campina Grande, veja só. Ano passado, a Câmara Municipal aprovou 2 aumentos nos salários. 2 aumentos. Fevereiro aumentou em 26%. Meses depois aumentou em quase 5%. E aí foi uma espécie de reajuste da inflação, de acordo com a mesa diretora. 2 aumentos em 2023. Veja, 2 aumentos no salário. Agora cria mais 12 mil de verba indenizatória para ser usado em divulgação da atividade parlamentar, consultoria, gastos com combustíveis. É um absurdo isso. É por isso que Maurinaldo tá com esse poder que ele tá, viu, João? Um presidente desse bom, porque se ele quisesse ele barrava, não barrava não? Um projeto como esse. É por isso que Adriano Galdino consegue tudo aqui. Adriano Galdino dá tudo para os deputados. Maurinaldo tá seguindo o rastro de Adriano Galdino, presidente da Assembleia Legislativa. Dessa aprovação de ontem, dos 23 vereadores de Campina, 22 votaram favoráveis. Quem votou contra? Tem o nome? Não, só Olímpio Oliveira, que não participou da votação, se ausentou. Mas ausente. 22 votaram favoráveis. Sendo oposição a Bruno Cunha Lima ou da base de Bruno, todos foram favoráveis. Agora me diga uma coisa, vamos ser sinceros. Você, ouvinte, votaria contra o aumento de 2 vezes aumento por ano e R$12 mil no seu salário? É por isso que é errado. Ninguém vai votar contra o aumento do próprio salário. Não deveria você votar o próprio salário. Isso é absurdo, e ainda mais com dinheiro público. Mas para mudar, é impossível, porque quem vota a lei para mudar isso também são os próprios parlamentares. Então é um absurdo da política. Você votar o seu próprio salário, você votar o seu benefício, você votar a lei que regulamenta o seu trabalho, você não trabalha todos os dias da semana como um trabalhador ali batendo ponto. São algumas sessões, tem o seu trabalho, claro, fora ali do parlamento, com a sua base, mas é muito diferente. É distópico, é uma coisa completamente fora da realidade do povo brasileiro. São distorções Isso é muito absurdo. São muito fortes no nosso sistema e que a gente vai estar falando aqui, porque precisa lutar, inclusive, para que haja uma consciência coletiva e uma consciência de grupo para a transformação. A gente falou da mudança de partido de alguns parlamentares e a ex-vereadora Sandra Marrocos também, não é isso? Mudou de partido, João? Pois é, cara, anunciou que deixa o PSB do governador João Azevedo para ir para o Podemos do deputado federal Rui Carneiro,
apoiando o projeto aí de Rui como candidato a prefeito aqui de João Pessoa. Vai pro Podemos. Sandra, que saiu do PSB meio chateada, não sei se vocês lembram disso aqui, a gente inclusive colocou, porque mudaram a direção, né, o comando, e ela estava no comando e simplesmente tiraram. Ela disse que nem foi comunicada. Vamos ouvir o que ela disse sobre essa afiliação ao Podemos e sobre esse processo de mudança de partido, rapidamente. Exatamente hoje, no dia de hoje, há um ano atrás, eu fui tirada da direção do PSB de João Pessoa de forma desrespeitosa, vivenciando uma violência política, e desde então eu passo a, com o povo de luta, construir possibilidades de uma nova legenda, porque a gente sabe da necessidade, da importância do retorno do mandato que eu representei na cidade de João Pessoa, à Câmara Municipal, e aí fui surpreendida, né, por uma busca de Rui Carneiro para conversar, e desde então a gente está há quase um ano conversando, dialogando, e desde o início sendo recebida com muito respeito, colocando fortemente que onde eu estiver, tudo que eu acredito que eu defendo estará também nas pautas, na minha fala pública e no meu fazer político. E aí fui acolhida com muito respeito, saudar a deputada Renata Abreu, né, presidenta nacional do Podemos, que me acolheu com respeito, com carinho, e a partir de agora um caminhar que tem por objetivo muito fortemente o retorno do mandato que eu representei para a Câmara Municipal de João Pessoa. Vamos lá, esse movimento, no caso de Sandra, tem a ver, obviamente, com o PSB, que ela ficou chateada, mas tem também a ver com o movimento do próprio Rui, que quer uma aproximação com essa ala mais progressista. Por quê? Porque ele sabe que o conservadorismo está todo em um lado aqui em João Pessoa, daqui a pouco a gente fala sobre ele. Você tem o próprio Cícero Lucena buscando um pouco desses progressistas que já tem o PSB, PCdoB e PV, e Rui quer ampliar esse espectro aí. E falando em conservadores, hoje tem movimento aqui em João Pessoa. Pois é, Laerte, hoje tem movimento aí em João Pessoa e eu queria saber se essa união, né, dos conservadores em João Pessoa deve chegar aqui por Campina Grande também. Olha, Carol, se foi difícil ter união aqui em João Pessoa, em Campina, eu acho que... Porque, na verdade, os conservadores de Campina estão a reboque de quem, João? Arthur Bolinha, que meio que saiu dos... Parte do ex-prefeito Romero Rodrigues, parte com o prefeito Bruno Cunha Lima. Até sobre esse tema conversei dias atrás. Mas vamos lá, os conservadores... Eu tô falando direita extrema, a direita, né? Exatamente. Porque Romero e Bruno são da direita, mas não são aqueles caras, aqueles políticos tem extremos. Um grupo ali ainda de Arthur Bolinha, mas o grupo, por exemplo, de Nilvan, do Cabo Gilberto, de Valber, tende hoje a apoiar, se Romero for candidato, uma candidatura de Romero Rodrigues. Já o PL de Bruno Roberto, de Wellington Roberto, tende a ficar com o prefeito Bruno Cunha Lima. Pelo menos a última vez que conversei com fontes desses dois núcleos, havia esse desenho, né? Aqui em João Pessoa, não. Você tem hoje um evento do PL para lançar ali a aliança do ex-ministro Marcelo Queiroga, da Saúde, com o pastor Sérgio Queiroz, com o Partido Novo, juntando todo mundo ali no mesmo grupo. E que acende o alerta de candidaturas que são de Cícero Lucena, de Rui Carneiro, né? E do próprio PT se chegar. Porque é a união aí da chamada direita conservadora de João Pessoa, ou da extrema direita, alguns falam assim. Já tira alguns votos ali dessa Porque pessoal. O que a gente vai ter hoje, Caio, só para resumir, é o PL dizendo que terá o apoio do Novo e provavelmente você terá Marcelo Queiroga, ex-ministro da Saúde, como candidato cabeça de chapa, e o vice Sérgio Queiroz, o pastor Sérgio Queiroz, que foi candidato ao Senado. E que tem uma força muito grande entre os evangélicos. Vamos ouvir o que é que disse Cabo Gilberto. Chegou aí o áudio, já chega, a gente coloca, se chegar aí. Cabo Gilberto falou sobre essa união, a importância disso. Eu preciso lembrar por que se destaca essa união entre Cabo Gilberto, Valber Vigolino, Sérgio Queiroz e Marcelo Queiroga. É que quando Marcelo Queiroga foi imposto, foi colocado como fundamental nesse processo pelo
nesse processo eleitoral de João Pessoa por Bolsonaro ou por Valdemar da Costa Neto, Valber Vigolini e Cabo Gilberto disseram não, a gente não quer, isso por causa de Nilvan. Nilvan foi para Santa Rita e sobrou aqui Marcelo Queiroga se articulando para tentar unir o grupo. Claro que ele só conseguiu porque lá em Brasília Bolsonaro disse, olha, é melhor vocês se juntarem aí, porque a gente precisa fortalecer essa direita conservadora. Gostei Eu não sei imitar, não. De imitador, você tá um ótimo jornalista, viu? No final das contas, mais tarde a gente... amanhã, né, Carol? Amanhã a gente fala sobre essa união da direita conservadora aqui em João Pessoa e daqui a pouco aqui em João Pessoa, na capital, a gente comenta um pouquinho mais sobre isso. Carol, a gente faz nossa rede, então. Um abraço para você, boa quarta e até amanhã. Abraço, até amanhã, se Deus quiser. E voltamos já com mais política, são 10h01. Repórter CBN. Quarta-feira, 3 de abril de 2024. O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, liberou a retomada do julgamento que pode alterar as regras do foro privilegiado. O ministro havia pedido mais tempo para avaliar a questão. O principal impasse está na manutenção do benefício depois do fim do mandato de senadores, deputados, presidentes e ministros. Em 2018, o plenário do Supremo restringiu o foro privilegiado para infrações cometidas durante o mandato e relacionadas ao exercício do cargo. O retorno das discussões ocorre no processo sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes. A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu um dos suspeitos do assassinato de uma família em Niterói, na região metropolitana. Felipe Rodrigues, a mulher dele e o filho de 7 meses foram executados a tiros no dia 17 de março. Segundo a investigação, Felipe Rodrigues fingiu ser um PM para extorquir R$50 mil de traficantes. Um segundo suspeito é procurado na operação. Os brasileiros não terão mais o álcool líquido 70% à disposição nas prateleiras de mercados e farmácias a partir do próximo dia 30. Uma portaria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária havia autorizado a venda do produto até 31 de dezembro do ano passado, mas a iniciativa foi estendida para acabar com os estoques. De forma emergencial, a Anvisa permitiu a comercialização do item no começo da pandemia para ajudar a reduzir a propagação do coronavírus. O número de feridos no terremoto que atingiu Taiwan passa de 940. Até o momento foram confirmadas 9 mortes. 26 edifícios desabaram. 77 pessoas ficaram presas entre escombros de imóveis danificados e outras 50, a maioria turistas, desapareceram. O grupo seguia para um parque nacional em 4 micro-ônibus. Pelo menos 10 réplicas foram registradas nas horas seguintes ao terremoto, conforme o Serviço Geológico dos Estados Unidos. Cidades da costa da China, como Xangai, sentiram os efeitos do tremor. No horário de Brasília, 10h04. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN, a rádio que toca notícia. Pense em tradição e alta tecnologia. Pense em confiança e sofisticação. Os melhores médicos atendem todo dia. Muitos anos de história com muita dedicação. Clínica de Otorrino. Isso mesmo. Na Clínica de Otorrino temos urgência de domingo a domingo até às 21 horas nas unidades. Peça, Altiplano e Ecomedical. Responsável técnico Dr. Leonardo Fontes, CRM 4811. Para-brisa, para-choques, lanternas e faróis. Para carro nacional e importado. Preço baixo, excelentes condições de pagamento. Atendimento é bom demais. Na Autopeças Barbosa, toda semana tem promoção. E lataria com quem tem tradição.
Autopeças Barbosa. Lataria é com quem tem tradição. Em João Pessoa, na rua Barão do Triunfo. Loja também em Campina Grande. Minuto do Professor. Os professores e as professoras da Universidade Estadual da Paraíba e os servidores públicos estaduais acumularam 21,21% de perdas salariais nos últimos anos. No ano passado, não tiveram nenhuma melhoria nos seus vencimentos e em janeiro deste ano, o governo da Paraíba concedeu apenas 5% de reposição, mas se nega a conversar com os servidores sobre a proposta de reduzir ainda mais as perdas salariais. Os servidores já realizaram diversos atos públicos em João Pessoa, mas o governo segue insensível aos pedidos de negociação, mesmo com repetidos crescimentos anuais na arrecadação das receitas próprias do Estado. Quando se fala em reajuste para os servidores, o governo sempre alega crise financeira. Ao mesmo tempo, os professores e as professoras da UEPB aguardam a retomada da negociação sobre uma proposta de pagamento do retroativo das progressões, como ficou acordado com a Procuradoria-Geral do Estado no final de 2023. Durante anos, as progressões ficaram congeladas. Governador, os servidores estaduais querem respostas. Uma mensagem da Associação dos Professores da UEPB. Na Sicredi Creduni, seu dinheiro rende mais. Conte com um atendimento personalizado para investir nas melhores opções de renda fixa e renda variável do mercado. Conheça também nossa previdência privada e invista no seu futuro e da sua família. Fale conosco através do número 83 2101 7000 e converse com um de nossos consultores. Siga nosso Instagram, @Sicredi Creduni PB. Sicredi Creduni, vem ser dono. CBN João Pessoa. Oferecimento Natu House da Allianz. É você pronto para viver bem. CBN João Pessoa. Apresentação Caio Ismael. Muito bom dia para você, são 10 horas e 7 minutos. Você que está acompanhando a gente desde cedo, desde as 9 da manhã. O meu muito obrigado pela parceria, pela companhia. E você que está chegando agora, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao CBN João Pessoa, o programa de notícias das suas manhãs aqui na 101.7 FM. 981324088 é o nosso WhatsApp para você participar sempre que quiser. Tem o Instagram também com muitas notícias por lá, CBN Paraíba, é só procurar. E o site cbnparaíba.com.br, que além de nos assistir ao vivo pelas câmeras aqui do estúdio, você também confere nossos quadros, colunas, entrevista política, tá tudo lá, é só procurar, muito simples para você achar essas conversas que temos aqui. Às vezes você escuta um trechinho, quer ouvir a entrevista inteira, vai lá no cbnparaíba.com.br. Deixar meu abraço aqui pro Flávio, que chegou dizendo bom dia, tô ligado na CBN no trabalho. Um abraço, Flávio, para você. Quem mais chegando por aqui? Zulu Neves, dizendo, Caio, acompanhei de perto essa categoria no Senado, tudo farinha do mesmo saco. Alguém daí discorda? Eu ainda tenho uma fagulhazinha no coração de achar que tem pessoas que trabalham corretamente, que fazem o seu bom trabalho, porém, quando entram no sistema é algo complicado, né, Zulu? Obrigado aí pela sua participação. Mais um ouvinte, o Olegário, dizendo, essa movimentação dos políticos que chamam de janela partidária, no popular é coluio partidário. Tem a Suzinha Kátia, chegou por aqui, bom dia, Caio Bancada. Laerte, queria saber detalhes das emendas parlamentares, quais os critérios, avaliação, prestação de contas, isso acontece? Esse é o grande problema, né, Laerte? É, exatamente. Esse é um problema, inclusive o Tribunal de Contas tem questionado isso, porque é tipo um Pix que você manda para o prefeito e o prefeito usa e depois a prestação de conta fica muito difícil. O próprio Tribunal de Contas está com dificuldade de fazer análises desse valor. Mas o grande problema das emendas, João já tocou aqui nisso em outro momento. O grande problema das emendas, cara, é que, primeiro, você tira uma parte do orçamento que deveria ser repassado pelo governo federal a partir de análise de indicadores de políticas públicas e joga para os parlamentares que vão enviar recursos para a sua base na perspectiva muito subjetiva das relações de poder que se tem no município. Então, eu gosto de tal prefeito, eu gosto de tal região, eu sou daquele lugar, me apoiou, eu mando. Muitas vezes, a obra sugerida ou pedida pelo prefeito não é o ideal para aquele lugar, né? Sei lá, uma UPA. Você vai construir uma UPA com muitos espaços, muitos leitos, ou um atendimento muito grande, numa cidade pequena,
é melhor você pegar essa UPA e colocar numa outra cidade central que possa atender outros municípios. Então, há um repasse meio deliberado, assim, sem muitos critérios. Isso é muito ruim no processo de otimização da gestão pública, do dinheiro público. Para citar só um exemplo, né, que são vários, mas só um exemplo. A cidade de Pedras de Fogo recentemente recebeu 7 ambulâncias. 7 ambulâncias, fruto de emendas parlamentares destinadas pelo senador veneziano Vital do Rego. E aí o número é muito expressivo para uma cidade do tamanho de Pedras de Fogo, né? 7 ambulâncias. Então, talvez outros municípios paraibanos tenham a necessidade de ter uma ambulância. Se não me engano, Bahia tem uma ambulância. Não conseguem. Isso. A gente Enquanto fica comparando isso, aí. O único município consegue receber 7 por conta da força da emenda parlamentar que foi destinada por um senador. Obrigado, Suzinha, pela sua participação. Suzinha, inclusive, que sugeriu uma reportagem. A gente fez, viu, Suzinha? Já vamos explicar para você, ouvinte, diferença entre tutela, curatela, como conseguir, né? Quais documentações você precisa. Então, você, ouvinte, já fica ligado. O Arquelau Câmara disse: bom dia, Caio. Enquanto não houver uma reforma mais séria na política, o Brasil só vai ladeira abaixo. A Jeane de Tibiri, bom dia, Caio, equipe da CBN. Falando sobre o tema que vocês debateram, é humilhante um político receber tanto auxílio, você fica revoltada, tantas pessoas vulneráveis, é triste. Cada aumento uma decepção com essas pessoas. Nós estudamos tanto para ter um emprego, às vezes temos que trabalhar em 2 ou mais para ganhar um pouco. Agora imagina um aposentado usar esse dinheiro para sua sobrevivência, com tudo caro. E ainda disse, se os políticos recebessem um salário mínimo, ninguém queria ser um. Tá aqui a Jeane fazendo essa crítica. 981324088, você ouvinte é convidada a participar sempre que quiser aqui da nossa programação. Seguindo nos assuntos da política, nós falávamos agora há pouco sobre esse encontro, nessa reunião da direita ou extrema-direita aqui em João Pessoa. PL e Partido Novo confirmaram, né, Laerte? União para as eleições de João Pessoa. A gente ficou devendo o áudio do Cabo Gilberto. Isso, com possibilidade de Sérgio Queiroz, que foi candidato ao Senado aqui pela Paraíba em 2022, teve muitos votos em João Pessoa, mais de 100 mil votos, ser o vice de Marcelo Queiroga. Há uma especulação de que, não, pode ser que haja uma mudança nisso. Acho muito difícil, Marcelo Queiroga está muito focado, já tem o aval de Bolsonaro, já tem o aval de Valdemar da Costa Neto, e Sérgio Queiroz sabe da dificuldade de ser um candidato sozinho, pelo Novo, porque é difícil, é um partido que tem ideais específicos, tem um estatuto, tem um olhar específico sobre o que quer da política, mas não tem dinheiro, ou quando recebe não quer o dinheiro, e nesse modelo de política brasileira ele precisa desse recurso, a não ser que seja um fenômeno, né? Como foi Bolsonaro em 2018. E o que a gente tem aí é uma sonora de Cabo Gilberto, um áudio de Cabo Gilberto, que ele fala sobre essa aliança entre o PL e o Novo, hoje, que vai acontecer agora às 10 horas da manhã, em um prédio ali na Avenida Epitácio Pessoa. Vamos ouvir. É um evento bastante importante para a nossa ala política, que foi vitoriosa nas eleições de 2022, e vamos trabalhar duro para sair vitoriosos novamente em 2024. A chapa bastante competitiva. Agora vai ser a união de forças do PL com o Novo, em toda a região metropolitana da Grande João Pessoa. E daí vamos caminhar para formalizar quem vai ser o nosso vice. O Novo vai indicar e vamos aguardar. Obviamente, todos sabem que temos uma preferência pelo nome do pastor Sérgio Queiroz. O nosso querido Sérgio Queiroz também ocupou o cargo de destaque no governo Bolsonaro. Teve uma secretaria que tem status de ministério, fez um bom trabalho junto com o doutor Queiroga à frente do Ministério da Saúde. Então, uma chapa que vai ser bastante competitiva e tem o apoio de toda a direita, de todo o setor produtivo, das pessoas que querem a mudança de fato e de verdade para a capital de todos os paraibanos. Cabo Gilberto dizendo que tem preferência pelo nome de Sérgio Queiroz como cabeça de chapa. Você ouviu, né, Laerte? Mas a preferência deles se resolve com... Esbarra na caneta de Bolsonaro. Só basta Bolsonaro dizer assim, não, eu quero Marcelo Queiroga. Pronto, acabou, amigo. Eles recuaram, João, os dois.
Os dois recuaram, esculhambaram, assim, não falaram mal de Marcelo Queiroga, mas disseram que não, e que o PL é assim, e que o PL é assado, e que não pode imposição dessa, tem que ter pesquisa, e simplesmente foram para a reunião com o Bolsonaro lá e ficaram pianinhos. Não importa. Aí tiraram foto, preferência aí não. Bolsonaro disse, faz o seguinte, você volta a ser o presidente do PL aqui em João Pessoa, você vai para Campinas, Valber vai para Cabedelo, isso. Valber vai para Cabedelo, e o Wellington Roberto fica com o interior. Pronto, acabou. Todo Resolveu. mundo ficou pianinho. Não tem o que fazer. E todo mundo depende da popularidade de Bolsonaro. Todos eles. Cabo Gilberto depende, Valber Vigolino depende. Né? O próprio Marcelo Queiroga é dependente, está confiando que Bolsonaro vai fazer o que fez com o Tarcísio de Freitas em São Paulo. O único que não precisa e também tem uma dependência um pouco é Sérgio Queiroz, que no final das contas, por mais que ele tenha sido secretário do governo Bolsonaro, Sérgio Queiroz tem uma vida, uma atuação religiosa aqui, que beira a atuação política, né? Não tem o que fazer. Então ele não teve 100 mil votos na eleição para Senado do nada aqui em João Pessoa. Então ele tem. Só que não importa, Nilvan teve muitos votos aqui e foi rifado pelo próprio PL, pelo próprio Bolsonaro. É por isso que Nilvan está em Santa Rita agora, está dizendo que não quer nem saber do PL e nem do discurso ideológico, porque ele está sendo pragmático como a política é. Ele precisa ganhar a eleição, tendo apoio de direita ou de esquerda, ele entra. Depois que ele entra, ele pode inclusive pedir apoio da esquerda para governar. Aí tem um discurso de que, ideologicamente eu não vou mudar, eu serei conservador, mas não vai ser radical como foi na eleição de 2020 e 2022, porque se for radical, ele fica no meio do caminho de novo. E ele não quer ficar pela terceira vez no meio do caminho. E é isso. Se Bolsonaro disser assim, essa é Marcelo Queiroga e pronto, acabou. Valber e Cabo Gilberto podem até questionar, mas vão seguir juntos. Não tem essa história de achar que é melhor Sérgio bater Queiroz, de frente, né? Eu duvido. Não bate nada. Bolsonaro vem agora, acho que, se eu não me engano, né? Dia 14 é 15. 12, né? 12, acho que são 2 dias, né? 13 e 14. 12 e 13. E pronto, vai estar todo mundo junto. E deixa eu lhe dizer uma coisa, eles fazem certo agora, né? Porque essa união, ela precisa preocupar Cícero Lucena, candidato à reeleição, precisa preocupar Rui Carneiro, né? E precisa preocupar um eventual candidato do PT que chegue aí, né? O pessoal também tem um candidato que é Celso Batista, né? Então, porque a gente está falando de apaixonados, né? A gente tem em João Pessoa 15% de uma população o que Bolsonaro, se botar você, Caio, Herbert Araújo, que é um ser político, se botar Herbert Araújo, o pessoal vota em Herbert. Se Bolsonaro disser 15%. Os outros aqueles mais 10% ainda que ainda acha que, de fato, a pauta conservadora e de valores precisa ser debatida. Quando a gente precisa lembrar que a gente tem que discutir a pauta da cidade. E aí eu vou dizer o que é. Eu quero saber se essa direita conservadora e o próprio e o candidato à reeleição, ou quem quer que seja, consegue discutir qual é a solução que vai ser dada para o transporte público de João Pessoa. Que modelo de financiamento a gente vai ter para a população não ter que pagar, né? Qual é a solução que vai dar para a atenção básica à saúde, para que a gente não tenha que aumentar a fila de pessoas à espera de um exame, de uma consulta de média e alta complexidade. É preciso saber o que é que esse prefeito ou o novo prefeito, esse candidato, vai fazer para melhorar os índices da educação de João Pessoa. É preciso saber quem vai melhorar a alfabetização de João Pessoa e da região metropolitana, por exemplo, que está entre as piores, a pior alfabetização taxa de alfabetização do país, a região metropolitana. A região metropolitana de João Pessoa tem a maior desigualdade social do país. É isso que a gente precisa saber quem vai resolver, ou quem vai iniciar um processo de transformação. Porque a direita conservadora vai trazer um discurso ideológico de polarização que é necessário para a sobrevivência dela contra um adversário ou um inimigo, porque eles tratam os outros como inimigo. Só que a gente não quer discutir isso. E por que ela está falando isso? É importante a gente destacar. Porque isso não está na mão do Executivo Municipal. O Executivo Municipal vai cuidar da sua vida no dia a dia, da sua rua, da estrutura, da escola, do posto de saúde. O parlamento que legisla sobre esses assuntos.
Então aí você vota no seu parlamentar, que tem a sua pauta conservadora ou não, sua pauta progressista ou não, mas o executivo, ou seja, o prefeito, o governador, e eu diria até os vereadores, porque muitas pautas, esse tipo de pauta não se decide na Câmara Municipal de João Pessoa. Pauta de costume, você decide na Câmara dos Deputados em Brasília. Senado. Fora isso, você tem que votar para o problema Caio, da a sua gente tem rua, para o problema aí da sua problemas, cidade. muitos problemas estruturais para resolver. Isso. E é isso que a gente deseja de um executivo. Agora eu preciso saber se Herbert será candidato, poderá ser candidato, se Bolsonaro ungí-lo como guarabirense da direita. Acho que Herbert está fugindo da política, né, Herbert? Eu acho que jornalista... Pessoal, a gente tá brincando aqui, tá? A gente tá brincando. Essa história de unção é uma coisa muito antiga, sabe? Você já foi ungido? Se ungia todo mundo que foi batizado na Igreja Católica foi ungido de alguma maneira, né? Mas assim, a unção, ela trazia, por exemplo, os reis que iam ser entronizados, eles eram ungidos, né? É uma coisa tão antiga isso, tão ultrapassada, né? Mas, enfim, de uma forma geral, sobre essa questão que vocês estavam tratando aí, é bem engraçado que essa discussão ela tenha se tornado tão relevante nos últimos anos no Brasil, porque, assim, governos, sejam municipais, estaduais ou governos federais, eles resolvem problemas que são relativos à segurança alimentar, à habitação, à questão tributária, a coisas que vão fazer a diferença na vida das pessoas, questões econômicas, questões de serviços prestados à população. Governos não decidem como você cria seus filhos, como as pessoas se comportam, como elas querem se casar. Não é para isso. O governo não serve para isso. Mas estão fazendo de conta que eles servem para isso. E as pessoas acreditam por falta de informação e por falta de conhecimento. Estão caindo. Né? Na verdade, é um processo de alienação, né? Porque você fica prestando atenção em coisas que o governo não resolve e botando isso no debate político, enquanto as coisas que governos resolvem, você não está discutindo. Fica em segundo plano. É isso. O Herbert vai voltar, inclusive, daqui a pouco, porque a gente vai chamar o intervalo. O Herbert vai tirar uma dúvida de um ouvinte, tá? Sobre curatela, sobre tutela, então já a gente fala sobre isso. Laerte e João também vão ficar por aqui acompanhando os assuntos da política nos bastidores e voltam a qualquer momento no CBN João Pessoa para conversar com você, ouvinte, sobre política. Vamos fazer um intervalo rápido, voltamos já. CBN João Pessoa. Oferecimento Natu House da Allianz. É você pronto para viver bem. Naturalmente dedicar o seu tempo a alguém. Chegou o Natu House, sua casa pronta da Allianz ao lado do Alphaville Paraíba. De 102 a 116 metros, com até 3 suítes e infraestrutura completa de lazer, academia, piscina, salão de festas e muito mais. É você pronto para viver bem. Allianz, história de confiança. Saiba mais com o Hospital Visão. Uma alimentação saudável e rica em antioxidantes auxilia na prevenção de doenças que causam o aparecimento de lesões oculares, como é o caso da DMRI, degeneração macular relacionada à idade. Portanto, não exagere na alimentação. Cuide bem da sua saúde e conte com o Hospital Visão. Tecnologia e humanismo a favor dos seus olhos. Direção técnica Dr. Fernando Gadelha, CRM 5494. A vida merece ser vista, enxergar tudo perfeito como ela traz. O tratamento merecido que você precisa. No Hospital Visão com qualidade faz. Hospital Visão, segurança de quem mais conhece. Para todos da família, o melhor para os seus olhos. Hospital Visão, melhor atendimento pra você. Bairro Expedicionários, fone 3031-4555. São Brás é o nome do nosso café. São Brás é o sabor que a gente quer. Sabor que traz o dia e deixa a gente muito feliz. Sabor que desperta, sabor que combina.
sabor que alegra e joga pra cima, sabor que impressiona, sabor que emociona, sabor que nos anima. Café São Brás, o sabor que mexe com a gente. São Brás. CBN João Pessoa. Dez horas 25 minutos, de volta com o CBN João Pessoa para tirar uma dúvida de um ouvinte. Herbert Araújo está aqui, fez essa apuração pra gente. A Suzinha falou sobre... mandou uma mensagem ontem falando: cara, eu tô com dúvida sobre tutela e curatela, que é quando a pessoa é nomeada pela justiça para responder por outra pessoa. Herbert Araújo conversou com um especialista, né, Herbert? E traz essas informações, esclarece essas dúvidas agora. Pois é, a mãe dela é uma pessoa já bastante idosa e em uma operação bancária, o cartão da conta dela foi bloqueado, né? A filha ficou momentaneamente sem poder resolver os problemas relativos à conta da mãe. Vamos ouvir o que ela disse. Eu bloqueei a senha do cartão dela sem querer, e aí quando eu fui ao banco para fazer a senha, aí eu levei ela. Aí disse, mesmo assim, porque ela está com baixa visão, pela idade de 94 anos, não consegui assinar, e a gerente disse, olha, eu vou abrir mão para a senhora resolver essa questão, porque tem medicamento. Agora, a próxima vez, a senhora vai ter que fazer uma documentação para ela. Essa documentação que a gerente do banco exigiu é um documento que comprove que a filha tem a curatela da mãe. Mas o que é isso? A advogada Larissa Raulino conversou com a gente e explicou. Quando a pessoa ela não consegue exprimir a sua vontade ou ela não tem discernimento para praticar atos, por exemplo, como assinar um contrato, receber valores sozinha, aí é necessário fazer a interdição dessa pessoa. Nem sempre é necessário fazer essa interdição. Por exemplo, às vezes por uma causa transitória, a pessoa está acamada, ou a pessoa está com aquela deficiência momentânea. Se ela tiver capacidade, ela pode, através de uma procuração pública, nomear um representante para ela. Agora, se de fato aquela incapacidade dela é permanente, tirou totalmente o discernimento dela, então é necessário que uma pessoa seja nomeada como curador desse idoso ou dessa pessoa que tem essa enfermidade. A curatela é utilizada para pessoas maiores de 18 anos. É diferente, por exemplo, da tutela, que é o instrumento que é utilizado quando a pessoa a ser representada é uma criança ou adolescente na ausência dos pais. No caso da curatela, a solicitação deve ser feita preferencialmente por um parente. Busca a justiça através de um advogado ou da defensoria pública com atestados médicos que comprovem que esse idoso ou essa pessoa, mesmo que não seja idoso, ela não tem essa capacidade, e aí a justiça vai fazer uma perícia médica, vai entrevistar a pessoa que vai ser interditada e comprovando que realmente ela não tem condições, aí essa pessoa que deu entrada na ação vai ser nomeado como o curador, que é o representante legal dela. E aí sim, a partir daí ele vai poder fazer todos os atos negociais, abrir conta, desbloquear contas, fazer empréstimos, e também tem o dever legal de prestar contas de tudo isso que ele está fazendo em nome da pessoa interditada, na justiça. É importante essa parte também, né? Quem assume essa curatela, ele também é responsável pela prestação de contas. E essa prestação de contas precisa ser feita à justiça, mas em alguns casos, se um outro parente ou mesmo o Ministério Público perceber alguma inconsistência nessa prestação de contas, pode solicitar essa fiscalização. É importante falar sobre isso, Herbert, porque a gente registra muito esses casos de pessoas que tomam conta dos bens de outras pessoas, às vezes é um tio, às vezes é o pai, às vezes é um avô, e utiliza esse recurso de maneira errada. A gente está aqui falando, tirando essa dúvida da ouvinte, que tinha essa dúvida entre tutela, curatela, quais documentos, como é que faz. A gente tirou essa dúvida porque muitas pessoas precisam de outros para tomar conta do seu orçamento, para utilizar ali, inclusive para tratamento médico, para tudo isso. Mas quando é feito de forma errada, também cabe a algum outro parente, algum vizinho, percebeu, a pessoa recebe um salário, por exemplo, e está faltando comida em casa, está faltando roupa, cortaram a luz, que
são indícios que a gente tem que prestar atenção, fazer a denúncia da forma correta, porque essa pessoa que toma conta tem que prestar contas, tem que trazer tudo ali, porque é crime utilizar esse recurso de maneira que não seja correta. Herbert, obrigado pelas informações. Até mais. Já a gente fala sobre taxa de isenção do Enem, tá? Enem 2024 já é agora em abril esse período, então tiramos essas dúvidas e falamos para você daqui a pouco, depois do Repórter CBN. CBN João Pessoa. Oferecimento Natu House da Allianz. É você pronto para viver bem. Repórter CBN. Quarta-feira, 3 de abril de 2024. A produção industrial brasileira registrou ligeira queda de 0,3% entre janeiro e fevereiro. É o segundo recuo consecutivo, com perda acumulada de 1,8% no período. Uma das 4 grandes categorias econômicas e 10 dos 25 ramos pesquisados pelo IBGE tiveram redução. Entre as atividades, as influências negativas mais importantes partiram de produtos químicos, indústrias extrativas e itens farmoquímicos e farmacêuticos. A Justiça de São Paulo determinou que o filho caçula do presidente Lula, Luiz Cláudio Lula da Silva, não se aproxime da ex-mulher. Ele também terá de deixar o apartamento em que mora com a médica Natália Quincariol. A informação foi divulgada pelo portal de notícias G1. Na terça-feira, Natália registrou um boletim de ocorrência contra Luiz Cláudio na Delegacia da Mulher de São Paulo por violência doméstica. Ela disse que foi alvo de uma cotovelada durante uma briga, além de ter sido vítima de agressão verbal, psicológica e moral. O líder do governo no Congresso, senador Randolfo Rodrigues, disse que o Planalto estuda recorrer ao STF no caso da desoneração dos municípios. No começo da semana, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, deixou perder a validade o trecho de uma medida provisória que aumentava de 8% para 20% a alíquota da folha de pagamento de servidores de 3 mil cidades. A iniciativa representa 10 bilhões de reais a menos nos cofres do governo federal. Uma capivara causou atrasos em voos no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. A informação foi confirmada pelo CEO da Latam, Jérôme Cartier. As operações foram suspensas por 15 minutos numa pista do terminal nesta segunda-feira. A concessionária responsável pelo aeroporto informou que fez uma inspeção, mas não encontrou nenhum animal. A Bolsa de Valores de São Paulo opera em baixa de 0,22%, com 127.263 pontos. O dólar comercial é negociado a R$ 5,073, alta de 0,30%. O euro vale R$ 5,473, elevação de 0,46%. No horário de Brasília, 10h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN João Pessoa. Oferecimento Natu House da Allianz. É você pronto para viver bem. A Sicredi Evolução é a maior instituição financeira cooperativa do Nordeste. Com 3 bilhões de ativos, possui mais de 56 mil associados e 32 agências. São mais de 300 soluções financeiras para facilitar a sua vida, valorizando os investimentos, o uso dos produtos e movimentando o comércio local. Abra sua conta na Sicredi Evolução. Ligue grátis e saiba mais. 0800 083 2201. Sicredi, gente que coopera cresce. Aveia São Brás apresenta seu bom dia com muito amor, com muita fibra e muito sabor, muita saúde e muita felicidade. Chegou a Aveia São Brás, que qualidade. A São Brás que tá na casa da gente. Agora tem aveia, experimente. Chegou a Aveia São Brás. Aproveite esse sabor.
Esta próxima meia hora do CBN João Pessoa tem o oferecimento de Onde há Vida, Apvida Notre Dame Intermédica. CBN João Pessoa. De volta e como prometido, trago informações sobre isenção de taxa da inscrição do Enem 2024. Muita atenção você que está pensando em fazer o Enem esse ano, né? Ou que já tem certeza que vai fazer o Enem, porque o prazo é só nesse mês, do dia 15 ao dia 26 de abril. Vou até olhar aqui no calendário. Dia 15 é a próxima, daqui a 2 segundas, certo? A próxima segunda é dia 8. A outra é dia 15, então começa daqui a 2 segundas-feiras e vai até o dia 26. São 2 semanas apenas para você fazer essa solicitação da isenção de taxa. Ah, Caio, mas eu estou na dúvida se vou fazer ainda. Se tem direito, faz esse pedido, faz a solicitação e aí você garante, né, a isenção da taxa. Mais para frente você decide se vai fazer o Enem ou não. O prazo vai valer também para as justificativas de ausência na edição 2023. Então, se você faltou ano passado, para não perder a isenção, você também faz essa justificativa de 15 a 26 de abril. O INEP divulgou o cronograma incluindo a fase de recursos dos pedidos e as regras em um edital publicado no Diário Oficial da União da última segunda-feira, dia 1º de abril. Os interessados devem pedir a isenção pela página do participante com login no gov.br. Quem não lembrar a senha da conta pode recuperá-la seguindo as orientações da própria plataforma. Aproveita, vai lá, faz essa solicitação, não perde seu direito. São 10 horas e 37 minutos, a gente vem acompanhando já há um tempo as reuniões, os encontros dos servidores dos institutos federais aqui da Paraíba, do IFPB, sobre sinalizações de greve. Pois é, a paralisação das atividades dos professores e servidores técnico-administrativos do IFPB começou hoje. Essa paralisação não tem prazo para acabar. O indicativo de greve foi aprovado no último dia 26 de março, em uma assembleia que aconteceu no campus de João Pessoa. Nós, inclusive, falamos e trouxemos essa informação em primeira mão para você aqui. Para falar sobre essa greve, essa paralisação que começou hoje, a gente conversa com Enver José, que faz parte do comando de greve. Enver, muito bom dia para você, seja bem-vindo ao CBN João Pessoa. Bom dia, Caio, obrigado pelo espaço, estou aqui, à disposição. Enver, nesse momento está acontecendo a primeira Assembleia Geral da greve, não é isso? O que é que está sendo discutido, quem é que está presente? Então, Caio, estamos aqui dialogando sobre os rumos da nossa greve, né? Quais são os próximos passos, né? Estamos formando nesse momento aqui um comando, né, de greve, acabou de ser formado aqui o comando de greve, e esse comando de greve vai estar se reunindo junto à reitoria para discutir a questão dos serviços essenciais, né? Porque a gente está em greve, as aulas estão completamente paralisadas, mas tem alguns serviços que não podem faltar, né? Não pode parar, né? Uma questão, principalmente, do auxílio financeiro para os estudantes. Então, essas atividades essenciais, elas vão se manter. Como é que fica a situação? Pararam todas as aulas, em todos os campi, porque em Cabedelo o que eu soube é que ainda vai continuar, vai começar em outra data, é isso? Sim. Cabedelo foi diferente, né? Todos os campos vão começar a greve a partir de hoje. Mas Cabedelo foi diferente, porque o pessoal lá, os sindicatos municipal de lá não conseguiu dialogar bem com os estudantes e com os pais e pediram uma semana para estar fazendo esse diálogo junto à comunidade, né? Porque a nossa greve é uma greve que afeta os estudantes, né? Ninguém quer parar, ninguém quer fazer greve. A gente sabe que afeta um pouco a qualidade dos estudantes, né, em termos de ensino, mas a gente sabe também que se a gente não parar, se a gente não fizer greve, a gente não tem nossos aumentos. É importante dizer que estamos aí há 8 anos, né? Sofrendo. Passamos 2 anos com o governo Temer, não tivemos aumento. 4 anos no governo Bolsonaro, não tivemos aumento. O governo Lula, ano passado, deu 9% de aumento. Esse ano não deu nada. E aí a gente, você deu 9%, ótimo, excelente, mas esse ano não dá nada, a gente não pode ficar parado. Então a gente decidiu entrar em greve, né? Então, em 8 anos aí você receber só 9% de reajuste salarial é muito pouco. Então, isso afeta demais a nossa qualidade de vida. E um servidor ganhando mal é um servidor precarizado, né? É um servidor que precisa, muitas vezes,
trabalhar, ter vários vínculos para manter um salário com dignidade, né? E aí chama a atenção dos técnicos administrativos, né? A nossa categoria é uma categoria que tem servidores técnicos e professores, né? E os servidores técnicos são aqueles que mais sofrem, né? Com essa falta de reajuste, porque justamente ganham pouco, ganham muito com salários muito baixos, né? Então, a gente está, além da questão salarial, temos a questão da reestruturação das carreiras, né? Da carreira dos servidores, de forma geral, né? Tanto técnico como de professor. Temos também a revogação, como pauta, a revogação das instruções normativas. Temos instruções normativas aí que, por exemplo, que praticamente afeta o tripé do ensino, pesquisa e extensão, colocando uma carga horária absurda para o professor, deixando ele fazer extensão e pesquisa, que é o tripé do nosso Instituto Federal. E temos também a questão do sucateamento dos nossos institutos, né? O governo anunciou 100 novos institutos, excelente, muito bom, mas tem aqueles campos, por exemplo, campos avançados, por exemplo, como de Mangabeira, está funcionando ainda na Escola Municipal Aruanda. Então, cadê o campus de Mangabeira? Então, precisamos de verba para isso, né? Funciona lá na Escola Aruanda, que se localiza nos bancários, né? Então, para você ver a precariedade de que temos, né? Temos alguns campos aqui do Instituto Federal e a gente quer que venha mais verba para estar expandindo o Instituto. Então, a gente pede a compreensão da comunidade, dos estudantes, né? Dizer aos estudantes que esses dias vão ser repostos, né? Porque a nossa Lei de Diretrizes de Base da Educação Nacional diz que tem que ter 200 dias letivos, então os 200 dias vão ser garantidos aos estudantes e pedir paciência, né? Calma, né? Saber que a greve é um instrumento de luta, saber que graças à greve hoje a gente não trabalha 18 horas por dia, tem direito a férias, tem direito a 13º salário, tem direito a licença maternidade, tudo isso graças à greve, né? Então a gente tem que entender que afeta sim a greve, porque senão não seria greve, mas é um importante instrumento de luta da classe trabalhadora. Quero agradecer o Enver José, faz parte do comando de greve dos professores e técnico-administrativos do Instituto Federal da Paraíba. Todos os campos aqui da região paralisaram, apenas o de Cabedelo ainda está nessa fase de negociação, por enquanto as aulas continuam por lá. Enver, muito obrigado pela sua participação, bom dia para você. Caio, eu que agradeço a CBN, obrigado. Agora são 10 horas e 42 minutos. A Paraíba registra 15 acidentes de trabalho por dia. Ó que número alto. Pois é, 15 pessoas nessa média anual se acidentam no trabalho por dia e afasta pelo menos 5 trabalhadores das suas atividades por acidentes e adoecimento. Esses são dados do Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho. Estou falando desse assunto porque a gente está no mês dedicado à promoção do ambiente de trabalho saudável. Denison Vasconcelos foi até a sede do Tribunal Regional do Trabalho para entender melhor sobre esses números de acidentes aqui no nosso estado. A Paraíba registrou somente em 2022 5.600 acidentes em locais de trabalho. No estado, a cada 30 dias, em média, 2 pessoas perdem a vida trabalhando. Os dados são do Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho. Esse levantamento também mostra que 1.600 pessoas foram afastadas das funções. Essa análise considera apenas empregados com carteira assinada e pode ter números ainda maiores, como explica a juíza do trabalho, Rafaela Benevides. É muito importante que tenhamos acesso a esses números de acidente de trabalho para que possamos atuar de forma preventiva, evitando-se assim que ocorram novos acidentes de trabalho. E daí a existência da campanha Abril Verde, que estamos aqui hoje reunidos, realizando a abertura oficial aqui na Paraíba, e a existência também do programa Trabalho Seguro, que foi um programa criado pelo Tribunal Superior do Trabalho para justamente desenvolver ações e projetos para a prevenção de acidente de trabalho. Embora esses números sejam bem alarmantes, vale frisar que existe ainda uma subnotificação desses acidentes de trabalho.
E daí a importância de atuarmos durante a campanha, alertando sobre a importância de se emitir a comunicação de acidente de trabalho todas as vezes que um acidente de trabalho ocorre, justamente para que possam ser desenvolvidas políticas públicas, mapear os riscos de cada atividade econômica e assim tentar se evitar que mais acidentes ocorram vitimando trabalhadores no Brasil e no mundo. Muitas vezes nós nos deparamos com situações em que ocorre esse acidente de trabalho na empresa, no ambiente de trabalho, e aquele empregador deixa de emitir a comunicação de acidente de trabalho. Então, quando a CAT não é emitida, esse acidente não entra nessa estatística. Então, nós não tomamos conhecimento. Na prática, na Justiça do Trabalho, quando são ajuizadas ações, nós nos deparamos com situações em que o trabalhador alega que sofreu um acidente de trabalho, uma queda, um corte, um choque elétrico, e o empregador às vezes nega esse acidente. A campanha Abril Verde surgiu há 10 anos na Paraíba e tem o objetivo de alertar sobre os acidentes de trabalhos mais comuns, mas também sobre doenças que nascem no ambiente de trabalho e são silenciosas. Quem comenta esse aspecto da saúde do trabalhador é Nivaldo Barbosa, idealizador da campanha Abril Verde. Que possamos criar uma cultura permanente de segurança do trabalho, uma cultura de prevenção. Porque a gente sabe que nós, brasileiros, temos a cultura corretiva. Só fecha a porta quando é roubado, a questão do adoecimento mental. Então, por isso que nós criamos essa campanha. 7 de abril, Dia Mundial da Saúde, e 28 de abril, Dia Mundial em memória das vítimas de acidente de trabalho. Mas aí, o que as pessoas entendem de acidente de trabalho é só choque elétrico e queda de altura, não. Vai muito mais além do que a gente possa imaginar. Vou citar só um exemplo, os profissionais de imprensa. Os profissionais de imprensa têm LER, DOT, lesão de esforço repetitivo, doença osteomusculares relacionada ao trabalho e a questão da ergonomia e o adoecimento mental, por conta das pressões psicológicas, por conta de vários fatores. Então, para isso, a gente tem que ter essa campanha de prevenção. A violência contra o trabalhador também tem impacto na saúde e pode provocar desgastes no corpo e na mente. Para o procurador do trabalho, Marcos Almeida, é importante ficar atento aos sinais. Nós verificamos que muitos trabalhadores são vítimas de assédio moral, passam a sofrer perseguições e discriminações do ambiente de trabalho, a ponto de minar a sua condição, a sua integridade psíquica. Burnout, a gente verifica muito, então assim, é preciso ter de fato um olhar atento a essas questões, a esses sintomas, prevenir sempre. Por isso que o lema também da campanha desse ano é conhecer para prevenir. Conhecer os direitos e utilizar os equipamentos de segurança são uma das melhores formas de se manter saudável no trabalho. Reportagem Denison Vasconcelos. Agora são 10 horas e 47 minutos. Antes de ir para o intervalo, eu quero colocar o áudio aqui de um ouvinte nosso, Vavá. Ele comentou um dos assuntos da política, a gente estava falando agora há pouco sobre o poder executivo, sobre os candidatos ou pré-candidatos à prefeitura, por exemplo, que devem trazer propostas e soluções para problemas reais que estão aí no nosso cotidiano. E aí o Vavá, ele deu a opinião dele sobre isso. Vamos ouvir. Bom dia a todos vocês da CBN. O que Laerte está falando aí é a mais pura verdade. Faz 4 meses que eu fui no PSF marcar uma consulta e 4 meses e meio até agora uma simples consulta não saiu. É isso que realmente eles deviam debater. É isso. Obrigado, Vavá, pela sua participação. Lembrando que você, ouvinte, pode mandar sua mensagem, participar aqui no 98132-4088. Intervalo rapidinho, tá? Voltamos com o esporte. Juliana Bandeira tá chegando, trazendo as emoções da semifinal. Conhecemos já o primeiro finalista do Campeonato Paraibano. Hoje também tem duelo para definir o outro finalista. A gente traz os detalhes daqui a pouco. CBN João Pessoa. Oferecimento Onde há Vida. Apivida Notre Dame Intermédica. Nossa rede própria e integrada abre as portas de uma saúde completa para milhões de brasileiros, da prevenção ao tratamento. Acreditamos numa saúde de qualidade, por isso temos planos que cabem no seu bolso, a partir de R$ 125. Acesse apvida.com.br, onde há vida, Apivida Notre Dame Intermédica. Oferta válida para João Pessoa.
ANS 368253. RT Dr. Francisco Floriano Delgado Perdigão. CRM CE 4953. ANS 359017. RT Dr. Rodolfo Pires de Albuquerque. CRM 40137. Trabalho pesado, serviço levinho, vai na Granfer, faz que nem Granfinho. Granfinho é o cara que vive na obra e sempre utiliza a melhor ferramenta. Tem disco de corte e solda de sobra, com a qualidade Granfinho não esquenta. A Granfer é completa, quem compra confirma. O que a gente precisa encontrar por lá. De tudo é suprido e bem atendido, o Granfinho falou. Vou na Granfer comprar. Trabalho pesado, serviço levinho, vai na Granfer, faz que nem Granfinho. Estrada de Cabedelo, quilômetro 12. Aveia São Brás apresenta Seu bom dia com muito amor, com muita fibra e muito sabor, muita saúde, muita felicidade. Chegou a Aveia São Brás, que qualidade. A São Brás que tá na casa da gente. Agora tem aveia, experimente. Chegou a Aveia São Brás. Aproveite esse sabor. CBN João Pessoa. São 10 horas e 51 minutos. Registrar aqui a participação do seu Wagner, que já está prevendo a participação de Juliana Bandeira, que eu anunciei, na verdade, né? Antes do intervalo, ele falou: Juliana Bandeira, no rádio, na TV, nota 10, você merece. Tá aqui elogiando. Já eu leio o seu comentário para ela, tá? Quem também chegando aqui para comentar os assuntos dos esportes ou do esporte é o Robertinho Gomes, dizendo: Caio, bom dia. Todo dia ouço o programa. Cadê? Ah, ele falou: mas fico triste porque você diz só agora que vem o esporte e nunca o náutico. Eu falei esporte, modalidades, viu, Robertinho? Náutico e esporte aí de Pernambuco, de Recife, a gente infelizmente não fala aqui só quando tem algum duelo com times paraibanos. Mas obrigado pela brincadeira, entendi que você tá fazendo essa brincadeira. Vou aproveitar que Juliana Bandeira chegou aqui, vou primeiro chamar a vinheta, aí eu leio os comentários dos ouvintes sobre isso. São 10h52. Momento do Esporte, com Juliana Bandeira. Bom dia, Ju. Bom dia, Caio. Bom dia, Lu. Bom dia para você aí que tá do outro lado, especialmente para os botafoguenses que estão felizes da vida. Eita. Viu? A gente fala sobre isso já. Já. Porque o seu Wagner, sim, que é seu fã, sim, já mandou aqui, ó. Bom dia, Juliana Bandeira. No rádio, na TV, nota 10, você merece. Muito obrigada, seu Wagner. Um abraço pro senhor, como sempre. Tem aqui também o Robertinho dizendo, ó, que escuta o programa o dia todo, mas que fica triste porque eu falo, agora vem o esporte, mas não falo, vem o náutico. Aí eu falei pra ele, calma, tô falando de esporte e modalidade, mas a gente fala do náutico ou do esporte de Pernambuco quando tem um duelo com o time paraibano, né? Inclusive os dois times estão aí na disputa da final do Pernambucano, né? O esporte saiu na frente. Veremos o que vai rolar. Esporte, mas um abraço pro pessoal do Náutico também. Isso. Aí, no nome de Robertinho Gomes. Sim, tá? sim. Em nome de Robertinho. E tem o Matheus Gadelha, já dizendo assim, Souza campeão paraibano. Tá aqui, ele já prevendo, a gente não sabe nem se Souza vai pra final. Isso, exatamente. Mas ele já tá dizendo que vai ser campeão. Paixões, vai passar por cima Caio? do 13, Paixões. vai passar por cima do Botafogo. Todo mundo tá querendo que o seu time esteja lá na frente. E tem o Anderson Machado dizendo... Bom dia, Caio. Um abraço grande na Ju. Feliz com o Belo na final. Um abraço pra você. Obrigada. Um abraço, Anderson. E Zulu Neves dizendo, me solidarizo com o Robertinho. Nem o Flamengo feminino, Juliana fala. Mas esse aqui, Zulu, é o espaço pra gente falar dos times paraibanos, dos destaques paraibanos. Isso. Quando tem aí uma relação com o time nacional, a gente fala também. Juliana sabe de tudo. Até porque, a mídia nacional já fala muito, né, dos times do eixo Rio já falam demais Sudeste, dos times de fora, a gente tem que valorizar Sul-Sudeste, né? E a gente tem também. que também falar da nossa prata da casa, né, minha gente? E para encerrar, o Giovanni Neiva, que tá dizendo assim, respeita o Galo. Eu botou uma risada. Porque ele já falou aí que o Souza vai pra final, já passando por cima do 13. Obrigado, Giovanni. Um abraço. Mas vamos falar da
primeira semifinal do Paraibano, o Belo se deu bem. Vamos falar sobre o jogo de ontem, né? Transmitido aqui pelas todas as plataformas possíveis e imagináveis da Rede Paraíba de Comunicação. Tivemos ontem nas TVs Cabo Branco e Paraíba, na CBN, também no ge.com, enfim. E aí o pessoal pôde assistir todos os ângulos da partida ontem entre Serra Branca e Botafogo, né? Nenhum time tinha uma grande vantagem, qualquer vitória simples já garantiria a vaga na final. E aí o Botafogo foi para cima, fez eu diria que as duas equipes fizeram um jogo muito bacana, assim, digno de semifinal, né? Buscando realmente a vaga que estava em aberto. O Botafogo conseguiu abrir o placar num vacilo da defesa absurdo, né? Deixou o Pipico ali na cara do gol, meteu uma cabeçada bonita, conseguiu marcar, abrir o placar, né? O Pipico, que é um centroavante de ofício, não dá para deixar ele sozinho na área, que ele realmente é matador ali. E logo depois tivemos um gol, né, do Serra Branca, que foi validado por VAR. Pela primeira vez tivemos aí um gol nessa temporada validado por VAR, né? Houve um questionamento se era gol, se não é. O VAR foi acionado, o VAR que inclusive foi custeado, digamos assim, pelo Serra Branca, né? O Botafogo custeou as despesas da arbitragem FIFA e o Serra Branca fez o pedido do VAR, e aí ele foi utilizado, validou o gol do Serra Branca, mas no segundo tempo, ali aos 39, o Bruno Leite, questionadíssimo, criticado, Bruno Leite, camisa 10, meia do Botafogo, foi quem garantiu a vitória do Belo lá no Amigão, por 2-1, e levou essa vaga para a final do Campeonato Paraibano. Lembrando que o Botafogo, no ano passado, sequer esteve na final do Paraibano, né? E é muito importante para que os times consigam os títulos também dentro de casa, nos seus estados, né? Sim. O Botafogo, que representa a Paraíba na Série C do Campeonato Brasileiro, é importante, né? E vinha sendo cobrado muito pela torcida de ser hegemônico também no estado, e aí conseguiu essa importante vaga na final. Só lembrando que, a depender do que rolar hoje, a decisão do título pode ou não ser no Almeidão, mas isso vai depender de hoje. João Justino, nosso ouvinte, mandou aqui: Pipico é pipoco. Mandou uma foto, inclusive, aqui. Fez a diferença, né, no jogo de ontem. Isso, ele tem 6 gols aí, salvo engano, em 16 jogos. É realmente uma peça importante para o ataque do Botafogo. Hoje, mais um duelo da semifinal. A gente conhece, então, quem vai sair de 13 e Souza. Souza, isso. Souza está com a vantagem, tem a vantagem do empate por ter vencido o 13 por 2-1 no Marizão, no jogo de ida. E aí, hoje, de 8h15, no estádio Amigão, temos esse confronto decisivo, né, que vale vaga na final do Paraibano. O 13, se ganhar por 1 gol de diferença no tempo regulamentar, vai para os pênaltis. E aí, para botar o torcedor para sofrer até o último segundo, né? Se o 13 passar por hoje, né, passar para a final, o Serra Branca acaba sendo, inclusive, beneficiado, porque o Serra Branca deve estar torcendo aí para o Galo desde criancinha, porque se o Galo for derrotar o Souza, o Serra Branca fica sendo a segunda equipe, tirando o Botafogo, que disputa a Série C, mais bem ranqueada pela competição estadual, e aí o Serra Branca fica com a vaga na Série D do Campeonato de 2024, do Brasileiro de 2025, perdão. Então, o Serra Branca está em polvorosa, assim, para que o Galo consiga chegar à final, derrote o Souza, porque aí a vaga na Série D seria do Serra Branca. Além disso, se o 13 passar, teremos a decisão do título no Amigão, porque o 13 tem melhor campanha que o Botafogo, né? E aí o primeiro jogo da final, que acontece já agora no sábado, dia 6, seria no Almeidão, mas se o Souza passar pelo 13 hoje, aí a decisão do título fica lá no Almeidão,
porque a primeira partida da final, dia 6 agora, já seria no Marizão, porque o Belo tem melhor campanha que o Souza. E vai ter transmissão multiplataforma, assim como houve ontem. Hoje também, teremos transmissão na CBN, né, aqui em João Pessoa e também em Campina Grande, com a nossa equipe que você já conhece, com a equipe que você costuma ouvir aí, todas as Mesmo emoções. Horário que ontem? Não, aí é 8h15. 8h15. Isso, e aí teremos a jornada começando já a partir das 7 horas da noite. A narração de Edson Maia, os comentários de Leonardo Alves. Na reportagem, Marquinhos Siqueira e Afonso Carlos. E na central da bola, o Apolo Ricarte. A jornada começa às 7 e vai até às 11. Mas também teremos transmissão com imagens e com narração do meu amigo Caco Marques a partir das 8 horas no ge.com/globo.com/pb. Você acessa e também vai conseguir... ge.globo.com/pb. Isso, exatamente. Total. E aí você vai ter acesso não só à narração, mas também às imagens, aos lances todos, como tivemos ontem. Ju, o Robertinho falou do Náutico, nosso ouvinte, aí já veio o João Ricardo aqui, mandou uma figurinha, eterno símbolo de orgulho, aí o brasão do esporte, já tá, a disputa já vem até amigo, por aqui. Quando fala dessas rivalidades locais, né, o bicho pega, com certeza. O Soares disse o seguinte: cheiro no coração de Ju, sempre à tarde ela sabe que estou em sintonia também. Sim, no programa El Caco, que El Caco apresentam. Nesse momento estou vendo-a no vídeo. Sucesso, Ju, mulher muito bem representada. Um abraço, Soares. Valeu demais pela audiência e pela participação de sempre, pelo carinho. Obrigada. Tá aí, todo mundo participando e nos assistindo também. Ju, volta às 2h. Hoje teremos 2h, CBN Esporte Clube. Caco Marques vai estar na transmissão e aí é comigo hoje, hein? Eu espero todo mundo. Todo mundo lá, 2h, CBN Esporte Clube. Obrigado, Ju. Valeu, pessoal. 11h01. Repórter CBN. Quarta-feira, 3 de abril de 2024. O Tribunal de Contas da União pediu a suspensão de um contrato firmado pela Petrobras com a empresa de fertilizantes Procgel Química, do grupo Unigel. A área técnica do TCU encontrou indícios de irregularidades graves. O prejuízo pode chegar a mais de 480 milhões de reais em 8 meses. O parecer foi assinado pela Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração do Tribunal. A análise ainda precisa ser aprovada pelo relator do caso no TCU, ministro Benjamin Zindler. 69% dos brasileiros ouvidos numa pesquisa do Datafolha disseram que as mulheres devem ser as principais cuidadoras dos filhos recém-nascidos. Foram consultadas 2.022 pessoas de 147 municípios de todas as regiões do país. O levantamento foi feito entre os dias 19 e 20 de março. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. A Polícia Federal e a Marinha fizeram uma operação contra o tráfico internacional de drogas no Porto de Santos, no litoral de São Paulo. Foram apreendidos mais de 200 quilos de cocaína. O entorpecente estava oculto num compartimento submerso do casco de um navio. A embarcação estava atracada e tinha como destino a Alemanha. Não há informações sobre prisões. O ex-presidente da Federação Espanhola de Futebol, que beijou à força a jogadora Remy Hermoso na final da Copa do Mundo Feminina no ano passado, foi detido no aeroporto de Madrid. Luís Rubiales é suspeito de corrupção e lavagem de dinheiro. O caso envolve um acordo comercial para que a Supercopa da Espanha fosse realizada na Arábia Saudita. Rubiales foi levado para um tribunal e será interrogado. No horário de Brasília, 11h03. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Informações em Brasília. CBN João Pessoa. Oferecimento Onde há Vida. App Vida Notre Dame Intermédica.
Na R1 Tecnologia, entendemos que cada profissional tem necessidades únicas. Nossos consultores de vendas estão treinados para identificar exatamente o que você precisa. Seja para um escritório em casa, uma empresa ou para fins educacionais, nós temos a solução em informática perfeita para você. Nossos equipamentos são de última geração e podem ser personalizados para atender às suas necessidades específicas. Estamos na Avenida Dom Pedro II, 963 ou entre em contato 3022 3150. Essa batata tá demais, tá demais, tá muito mais crocante. Scrooge tá demais, tá muito mais gostosa. Scrooge tá demais, essa batata tá demais, tá demais. Scrooge, a batata da São Brás. Chega mais, prova aí. Scrooge, essa batata tá demais. Esta última meia hora do CBN João Pessoa teve o oferecimento de Onde há Vida, Apvida Notre Dame Intermédica. CBN João Pessoa. Apresentação Caio Ismael. Hora do almoço chegando, né? Já são 11 horas e 5 minutos, tá pertinho da hora do almoço. Tem gente fazendo nesse momento já seu alimento, ouvindo a CBN, colocando na rotina, porque aqui a gente passa amanhã juntos, das 9 ao meio-dia, trazendo informação enquanto você segue aí na sua vida. Tem gente no trabalho, tem gente no carro, o importante é ficar bem informado aqui com a CBN. Tá tudo bem por aí? Tudo certo? A gente segue até o meio-dia, tá? Juntinho, trazendo muita informação e você, meu convidado, minha convidada a participar sempre no 98132-4088, que é esse canal direto comigo aqui na bancada, tá? Manda sua mensagem, participa, manda sugestão, denúncia, espaço aberto para você. Lembra que tem nosso Instagram, você pode nos seguir lá no cbnparaíba.com. Não, CBN Paraíba, só isso. Queria dizer o site já. CBN Paraíba, você fica por dentro enquanto está mexendo ali na sua rede social. Tem notícias chegando para você. A gente também coloca trechos de entrevista, então você consegue rever por lá. E tem como nos assistir ao vivo pelas câmeras aqui no estúdio no cbnparaíba.com.br. Acessa lá, você também consegue ouvir novamente os nossos quadros e colunas, ou seja, consegue ouvir as entrevistas da política. Nutrição e Saúde com Érica Nóbrega, você consegue ir lá pegar uma receita, pegar uma dica. Inclusive hoje, Érica Nóbrega vai falar sobre obesidade infantil. Então se você tem um filho, um sobrinho, conhecido, tá ficando acima do peso, não sabe o que fazer, fica sintonizado, fica ligado com a gente que já já tem as dicas da nutricionista Érica Nóbrega. Mandar um abraço para o Alex Araújo, que disse bom dia, tô na escuta sempre, bancada. A Suzinha Cátia, inclusive, ó, falei do almoço, mandou um... Ó, que maldade, viu, Suzinha? Mandou um vídeo aqui, fazendo o almoço dela escoladinha no fogão e na CBN. Tá bonito o almoço por aí, viu, Suzinha? Obrigado por me fazer ter mais fome nesse horário. Mas já eu saio para almoçar. O Miguel Gomes, de Mangabeira, também chegando por aqui, dizendo já em sintonia. Lembrando que hoje tem feira de quarta-feira em Jaguaribe. Manda um alô para os comerciantes e clientes. Um abraço para você que está nos ouvindo nesse momento na feira de Jaguaribe. O pessoal, inclusive, foi mais cedo. Já pegou ali sua verdura, sua fruta. E tem aquela hora da xepa mais tarde, que tem muita gente que espera também esse momento para levar mais barato. Então, um abraço para todo mundo aí de Jaguaribe e para você, Miguel. Um abraço, viu? Vamos seguindo por aqui que tem muita notícia. São 11 horas e 8 minutos. Giro de notícias. Quem já está aqui comigo é Denise Delmiro, tem informação de um acidente que aconteceu agora há pouco aqui na região metropolitana. Denise, ou é no interior do estado. Bom dia para você. Bom dia, Caio. Bom dia, ouvintes da CBN. Atenção, BR-101 no sentido João Pessoa, Recife. Aquela saída do bairro das Indústrias, muito complicada, né, Caio? Para as pessoas saírem ali, já foi pauta da gente, inclusive. Um motociclista tentou passar com uma mulher na garupa e, infelizmente, foi atingido por um caminhão. Esse homem e essa mulher estão em estado muito grave, foram encaminhados para o Hospital de Trauma de João Pessoa.
Nosso repórter Everton Corrêa está lá nesse momento, pegando entrevistas com médico, com enfermeiro, que já chegou no local com a equipe do SAMU para atender essas pessoas. E aí o motorista do caminhão disse que não deu tempo, ele não conseguiu frear. Ele permaneceu no local, né, não fugiu, ficou lá, prestou toda a assistência necessária para essas 2 pessoas feridas. E claro, a reportagem completa a gente traz no JPB1 de hoje, que está bem movimentado hoje, Só né? para informar o Sim. ouvinte com relação a esse acidente, estou olhando aqui no nosso mapinha, o trânsito por lá está fluindo normal. Certo. Então já deve ter sido tudo retirado, Para você, né? motorista, ficar pensando, será que tá lá nesse momento está o trânsito complicado? Trânsito normal na saída de João Pessoa pela BR-101, mas é algo que a gente tem que discutir, Denise, porque é comum acontecer acidente nesse trecho, o pessoal que tenta sair do Distrito Industrial, ali próximo ao SESI, fazia aquele retorno para ir para o Costa e Silva, tem que atravessar a BR correndo e muito pode em cima acontecer do isso, é muito retorno, em né? cima. Muito em cima. Muito em cima, muito complicado, tem que ser feita alguma mudança no trânsito aí, atenção DENIT, inclusive. Não é de hoje que as pessoas reclamam por lá e infelizmente dá nisso, acidentes, né, como a gente está mostrando. O que mais tem no JPB hoje? As atualizações das operações que com certeza a CBN já trouxe hoje, na operação da Polícia Civil, 36 milhões de reais em 2 anos, roubando o veículo e desmanchando. Isso rendeu aí durante 2 anos para esses suspeitos, inclusive donos de sucata presos aqui na região metropolitana. Vamos atualizar. Teve a operação da Polícia Federal também, do extrato ilegal de areia, que a gente vai atualizar. Hoje pela manhã teve um acidente grave também em Campina Grande, né? Em São José da Mata. Um homem morreu, ele caiu no barranco, né? Na BR-230, a gente vai atualizar também. E tem notícia boa também. Mangabeira já está esperando nossa chegada sábado no Circuito Comunidade, a partir das 3 da tarde. Hoje no JPB1 eu vou falar de vários serviços que estarão disponíveis lá. E é coisa de graça. Tudo gratuito, tudo gratuito. Adianta pra gente um ou dois? A mulherada, né, que não pode ter acesso a uma mastologista, né, para saber como é que tá a situação do câncer de mama, proteção, prevenção da saúde das mulheres. A ONG Amigos do Peito vai estar com a gente lá, fazendo atendimento, conversando com as mulheres, tudo isso gratuito, bom demais. Vou conversar com a doutora Joana Barros hoje. Também o Castramóvel, aquele que ajuda também os tutores, né, de animais nesse momento tão importante que tem que fazer mesmo por causa da saúde deles. Enfim, a gente vai ter e muito mais. Eu espero todo mundo de 15 para meio-dia para eu contar tudo que vai ter nesse circuito comunidade. Sobre Mangabeira, eu sei que começa às 3 da tarde. É importante chegar cedo, por quê? Por exemplo, vai ter mamografia lá, número contado de mamografia. Então a mulherada tem que chegar cedo. Vai ter corte de cabelo lá também de graça, ou seja, aí tá sem muito dinheiro, o cabelo já tá ficando grande, já tá ficando como o meu, precisando cortar. Vai lá aproveitar esse momento. Vai ter muita coisa, viu, Denise, vai ter pelo que eu vi. muito serviço, vai ter brincadeira além de estar todo mundo lá, né? Shows. Porque vocês vão estar todos lá, pessoal da TV. Lá. Então vai ser massa para tirar foto, para conhecer, vou levar minha filha para pros parquinhos, que eu já soube que vai ter vários gratuitos. Olha, estarei lá. Boa. Praça do Coqueiral, não é isso? Praça do Coqueiral, maravilhoso. Denise, bom programa para você. Obrigada, 15 para meio-dia, todo mundo. Tudo certo. Vou aproveitar que tô falando de Mangabeira, né? Tem alguém aí, morador de Mangabeira, ou até que passa pelo bairro, sabe quem é Josefa Taveira? A principal... Calar. A pergunta que não quer calar, Herbert Araújo tá aqui, porque Josefa Taveira, principal do bairro, e todo mundo fica, quem é Josefa Taveira? Quem é essa pessoa? Herbert Araújo foi atrás, né, dessa resposta pra gente. Oi, Herbert. Olha só, eu fui fazer uma reportagem lá em Mangabeira justamente para a gente falar um pouco sobre essa pessoa, né, que foi nomeada ali, que nomeia a principal avenida lá do bairro, né, o maior bairro de João Pessoa, e essa é a principal avenida dele. Então, logicamente, quando uma pessoa como essa é homenageada por uma rua tão importante, essa pessoa tem uma relevância dentro da sociedade. Só que, quando você sai perguntando, muita gente no próprio bairro não sabe. A qualquer momento em que a gente chega na Avenida Josefa Taveira, tem a impressão de que ela nunca para. A espinha dorsal de Mangabeira é também a via que abre as portas para muita gente, desde sempre. Mas, afinal de contas, quem é a mulher que dá nome à principal rua do maior bairro de João Pessoa? Ao que parece, perguntar no próprio bairro não adianta muito. Como é o nome dessa rua aqui? Josefa Taveira. Quem foi? Rapaz, é uma vergonha. Sabe não, né? Quem era Josefa Taveira, né? Foi isso que eu perguntei. Apenas um morador jogou luz sobre a figura de Josefa Taveira. Algumas pessoas dizem que ela foi uma líder,
que trabalhou na colônia agrícola daqui, de Mangabeira. Apesar de ser uma ilustre desconhecida, tá hoje o seu nome dessa avenida, que é uma avenida de suma importância dentro da cidade de João Pessoa. Ela foi uma líder comunitária. As pesquisas da professora Cíntia Raquel confirmam esta versão. Residia próximo à colônia de reabilitação agrícola, que é hoje onde a gente tem o prédio da SEAP, logo aqui no início de Mangabeira, certo? Ela fazia esse trajeto de passar todos os dias indo visitar possivelmente parentes seus ou daqueles sertanejos que vinham visitar seus parentes nessa colônia e acabou criando em si, né, essa característica de líder, de pessoa que conseguia organizar as pessoas para fazer essas visitas nessa colônia. Mangabeira, né, o que não era Mangabeira ainda era uma fazenda, era um lugar que ninguém queria ficar. Só que esses sertanejos vinham, né, nessa localidade uma oportunidade. E eles acabavam ficando para tentar fazer a vida em João Pessoa. E mesmo sendo um lugar não habitado, sendo um lugar distante naquela época, né, a Josefa conseguia fazer com que elas se fixassem, conseguissem implantar, colher e até fazer alguns trabalhos dentro dessa própria comunidade que começava a surgir em torno dessa colônia. O trabalho de pesquisa não é fácil. Não há documentos, apenas relatos orais. O nome na placa da rua provavelmente não foi uma escolha do poder público, e sim da população. E o que é que essa ausência de documentos ela te diz? Ela me disse que era uma mulher simples, que ela era uma mulher do povo, que ela era uma mulher que abriu portas para as pessoas mais humildes e que possivelmente essas pessoas, Herbert, elas viram na Josefa uma inspiração e por isso possivelmente acabaram dando, né, o nome para essa principal avenida e isso meio que pegou, que ficou e que foi acatado, né, pelo poder público. Até mesmo a morte de Josefa Taveira tem lacunas que não são preenchidas por documentos. Os moradores mais velhos de Mangabeira diziam que ela foi enterrada no cemitério mais próximo de onde morava. Só que em 1997, ele foi aterrado para a construção do conjunto Cidade Verde. O que os populares relatam é que ela foi enterrada lá, nas proximidades, mas não sabemos onde está, né? Onde estão os restos mortais de Josefa Taveira nesse momento. O fato é que registrada para sempre, ela está. Com certeza. E sem parar, como possivelmente ela nunca parou. Reportagem Herbert Araújo. Pois é, tá aí a história de Josefa Taveira, né? Uma pessoa que se impôs, vamos dizer assim, pela sua atitude, né? Pelo que fazia pelas outras pessoas, e é muito interessante essa teoria da professora Cíntia, porque ela diz, olha, se isso fosse invenção ou sugestão de vereador, de prefeito, estaria tudo registrado no papel. Como o nome da rua está lá e não tem registro de como foi o trâmite para se colocar o nome da rua, muito provavelmente foi uma coisa que os moradores pediram, os moradores exigiram que fosse nomeada a rua com o nome de Josefa Taveira, porque foi uma pessoa que ao longo do tempo ajudou muita gente que acabou se fixando naquela área. E olha que importante, né, o trabalho do jornalismo profissional, que vai atrás dessas histórias, porque não tinha documento, não tinha nada registrado na prefeitura. Como as pessoas podem saber ali da história do seu bairro? A gente vai atrás, muitas vezes, e consegue essas histórias. E parabéns, Herbert, pela reportagem, por esse trabalho de pesquisa. Tem, inclusive, nosso ouvinte Antonimar Bandeira falando o seguinte: eu moro em Mangabeira, Caio, desde 1988. Melhor bairro de João Pessoa, está ele dizendo aqui. Apesar dos problemas existentes, como em todos os bairros e cidades. Na Josefa Taveira, por exemplo, precisa melhorar muito quanto à organização. Os comércios tomaram conta das calçadas. Esse é um problema que a gente vê em outros pontos da cidade, né? E que em Mangabeira não era tão presente, mas que os moradores estão começando a observar isso também. Uma outra história a respeito de Josefa Taveira que me chamou bastante atenção, isso sempre me chama atenção, é como as nossas cidades crescem de forma desordenada. E isso é culpa do poder público, não é uma questão... foi a população que invadiu isso ou aquilo. Não. Tem muita coisa que some na cidade e que é literalmente enterrada na cidade por conta de iniciativas do poder público. Veja só, o cemitério onde Josefa Taveira foi enterrada, ele foi aterrado para a construção de um conjunto habitacional. Veja bem, essa área não poderia ser preservada
As pessoas que foram avisadas, elas tiveram como tirar os restos mortais dos seus parentes de lá. Como é que foi esse processo? E quem não conseguiu tirar, o que foi que aconteceu? Essas pessoas simplesmente foram esquecidas? A gente tem outras tantas. Eu estava conversando outro dia com um professor da UFPB e ele falando sobre monumentos públicos. Ele disse, olha, o próprio poder público, que às vezes pede para que a gente ajude a preservar determinados monumentos no centro da cidade, por exemplo, monumentos que são depredados, o próprio poder público já derrubou igrejas barrocas aqui na cidade para construir uma rua. Uhum. Aterrou cemitérios para construir prédios. Para mim, o clássico... Aqui no centro da cidade. Deixa eu falar o clássico, o ponto de 100 réis. Sei que foi construído um outro espaço e foi construído ali um viaduto, mas o ponto de 100 réis era belíssimo. A gente vê pelas imagens, era lindo, tinha chafariz, tinha monumento ali. E claro, para uma mudança de uma cidade, essas mudanças vão acontecendo, isso não é só no Brasil. A gente vê a própria Roma que foi sendo soterrada, mas a gente vai perdendo nossa história com isso. O poder público também tem que estar atento a isso, né? Para que a gente não perca essas histórias tão importantes. Ali nas proximidades do ponto de 100 réis tinha uma igreja, a igreja do Rosário dos Pretos, que era uma igreja muito antiga aqui da cidade e que foi derrubada. Ficava mais ou menos ali onde tem a Praça 1817. E não é a única. Outras, agora eu não vou lembrar o nome da igreja, mas tinha uma igreja ali na Duque de Caxias, que inclusive tinha um cemitério anexo. Sim. E tudo isso passaram por cima, né? E construíram prédios comerciais. Tem nossos ouvintes aqui participando. Zulu Neves diz, parabéns, Herbert, pela reportagem. Uma cidade sem história não tem passado. Sinceramente, me entristece muito esse descaso com a história da cidade. Tem o Miguel Gomes dizendo, Caio, esse cemitério ficava nas proximidades da nascente do Rio Cabelo, exatamente, ao lado do hospital. Exatamente. Né? A gente passa por lá, tem até um monumento, uma placa agora, né? Monumento dizendo aqui a nascente do Rio Cabelo, que inclusive precisa de cuidado, né? Já foi um rio cristalino, e agora as pessoas estão reclamando do mau cheiro no Rio Cabelo, que passa por Mangabeira, vai bater lá no altiplano. A Nina dizendo, bom dia, Caio, aqui o poder público não tem compromisso com nossas memórias. Falando isso, né? Trazendo. Muito triste esse descaso. E as pessoas também. E as pessoas também. Com certeza. Vamos botar aí todo mundo na conta. Obrigado, Nina. E o Wellington, perguntando se a gente sabe o nome do calçadão de Campina Grande. E aí eu falei, qual deles? Aí ele disse, aí você tá querendo que eu diga o nome principal do centro. Aí eu falei, não sei. Aí, como é o nome, João Paulo? João Paulo tá aqui, viu, Wellington? Olha o nome que ele vai dizer. Cardoso Vieira. Cardoso Vieira. Famosíssimo, né? Aí ele falou, todo mundo conhece como Cardoso Vieira, mas o verdadeiro nome é Calçadão Jimmy Oliveira. Diz que é parente dele, inclusive, mandou... Jimmy Oliveira, meu primo. Seu primo? É. É sério isso? É sério. Pois tá aqui. Você tem parentesco com o Wellington, então? Eu tô achando que tem algum... ele é de Cabedelo, né? O Wellington é de Cabedelo? Não, o Wellington é de Cabedelo? Ele disse Jimmy Oliveira, nosso parente. Errou, ele tá falando nosso parente, não deve ser comigo, seu parente mesmo. Exatamente. Primo de Herbert Araújo, olha aí, Jimmy João Oliveira. Paulo, a gente vai aprendendo. Inclusive ele mandou aqui, uma matéria do G1, falando dos 150 anos de Campina e falando o calçadão Jimmy Oliveira, que é conhecido como Cardoso Vieira. Tá a matéria do G1 trazendo Ele era sobrinho do meu avô. Matéria. Tá aí. Parente de Herbert Araújo e de Wellington também. Calçadão Jimmy Oliveira. A gente vai aprendendo, tá vendo? Com nossa história, como é bom aprender. Obrigado, Wellington. Um abraço para você. Obrigado, Herbert, também por trazer essa reportagem sobre Mangabeira. Lembrando que sábado, agora, tem Circuito Comunidade na telinha da TV Cabo Branco. A programação vai levar muito serviço importante para você que está em casa, para você que é morador de Mangabeira. E essa primeira edição vai ser justamente em Mangabeira. Inclusive, Adolfo Castor, que é gerente do Senac, um dos parceiros desse evento, vai oferecer diversos serviços, o Senac, para moradores da região. Ele mandou um recado. O Senac estará na Praça do Coqueiral neste sábado, a partir das 15 horas, em parceria com a TV Cabo Branco, oferecendo cortes de cabelo, massagem quick e orientação profissional com o nosso banco de oportunidades. Aguardamos vocês. Agora são 11h23, intervalo rapidinho, voltamos já.
CBN, a rádio que toca notícia. Uma marca registrada você tem que ter, senão vem alguém e toma de você. Mavip.com.br, sua marca merece cuidado e qualidade. Mavip.com.br, proteja sua marca com segurança e agilidade. Mavip.com.br, registre online com extrema facilidade. Mavip.com.br, a empresa número 1 em registro de marcas do Brasil. Em casa, no trabalho, na academia, a Rede Farma pode estar pertinho de você todo dia. Sempre que precisar, Rede Farma e você juntinhos pra cuidar. Rede Farma e você juntinhos em qualquer lugar. Para cuidar da saúde, beleza e bem-estar, essa é sua farmácia. Rede Farma. Juntinho com você em qualquer lugar. Um bate-papo legal, um ambiente aconchegante especial, um cappuccino, um café saboroso e as delícias do menu regional. São Brás Coffee Shop, seu ponto de encontro para momentos especiais. São Brás Coffee Shop, seu ponto de encontro para momentos especiais. Ação, romance, ficção, animação. O melhor lugar para o seu divertimento é aqui. Centerplex Meg Shopping. Sinta a verdadeira experiência do cinema de tirar o fôlego. Só no Centerplex Meg Shopping você tem a Sala Mega, com uma tela gigante e sistema Dolby Atmos, que te transporta para dentro do filme. Viva essa experiência. Centerplex Meg Shopping, na orla de Manaíra. Scrooge, essa batata tá demais. Tá demais. Tá muito mais crocante. Scrooge tá demais. Tá muito mais gostosa. Scrooge tá demais. Essa batata tá. Essa batata tá. Essa batata tá demais. Tá demais. Scrooge, a batata da São Brás. Chega mais, prova aí. Scrooge, essa batata tá demais. CBN João Pessoa. Onze 26. Foi decretada hoje uma lei que garante a gratuidade no estacionamento para estudantes matriculados em instituições de ensino superior. A lei é válida para estudantes com matrículas ativas, sendo assim, as instituições estão proibidas de estabelecer qualquer tipo de cobrança direta ou indireta pelo uso do estacionamento em suas dependências, sendo proibida também a cobrança de taxas, mensalidades, valores por período de permanência ou quaisquer outras formas de pagamento. Essa lei estadual, tá? Garante aqui no nosso estado, decretada hoje ou publicada hoje. Em caso de descumprimento dos termos da lei, os órgãos de proteção ao consumidor podem estabelecer multas no valor de 5 unidades fiscais de referência aqui no estado por cada descumprimento. Vamos falar sobre isso, um pouquinho sobre isso com o João Paulo Medeiros, porque essa lei está me parecendo familiar. Lembro que a Assembleia uma vez aprovou uma lei, João, com relação ao estacionamento dos shoppings. Nesse caso aí, viu, Caio, a Assembleia Legislativa já vai poder pedir música no Fantástico, porque será a terceira vez que se aprova uma legislação com conteúdo claramente do direito civil, cuja competência para legislar sobre o direito civil não é da Assembleia Legislativa da Paraíba. Ou seja, é uma competência do Congresso Nacional. E aí você lembrou, a Assembleia aprovou a gratuidade no estacionamento dos shoppings, foi derrubado pelo Judiciário. Depois aprovou uma outra legislação que agora me fugiu da memória, mas também relacionada ao estacionamento, salvo engano, era do tempo de permanência dos supermercados e tal. Você poderia passar um tempo ali de 20 minutos sem pagar o estacionamento. Também foi derrubado pelo Judiciário, considerando justamente esse vício de inconstitucionalidade. E agora se aprova novamente uma imposição para que as faculdades privadas eventualmente não possam cobrar o estacionamento. Não vai prosperar. Já nasce morta essa lei, vamos ser sinceros? Assim, do ponto de vista da ideia, da intenção, para todo mundo é muito bom. Para quem utiliza do serviço,
é óbvio que a intenção parece ser boa, mas a legislação não pode ser feita com base somente naquilo que se pretende fazer. Precisa obedecer a alguns critérios e, nesse caso aí, a Constituição Federal estabelece como competência do Congresso Nacional legislar sobre direito civil. A Assembleia pode legislar sobre direito do consumidor. Aí sim, é permitido em algumas situações, mas direito civil não. Eu vejo que esse tipo de iniciativa muito motivada pelo apelo popular que ela tem. É claro que os assessores dos deputados, do deputado que propôs, não sei nem quem foi que propôs essa lei na Assembleia, mas é claro que o assessor do deputado sabe disso, sabe do vício de inconstitucionalidade, mas do ponto de vista político, popular, isso traz, evidentemente, bons olhos daqueles que utilizam no cotidiano desses estacionamentos. Então, e por isso aqui a proposta de lei é apresentada na Assembleia. Ela tanto é viciada do ponto de vista inconstitucional que o governador João Azevedo não sancionou. A Assembleia aprovou, esperou a sanção do governador João Azevedo, ele não sancionou, justamente sabendo do vício de inconstitucionalidade, certamente, e aí a Assembleia vai e promulga como forma de agradar aqueles estudantes que utilizam esse tipo de serviço, mas que, infelizmente, a probabilidade dela cair, da legislação cair no judiciário, é de 99%. João Paulo Medeiros volta já com outras notícias da política, são 11h30. Repórter CBN. Quarta-feira, 3 de abril de 2024. O governo federal gastou quase 2 milhões de reais em pouco mais de um mês de buscas aos 2 fugitivos do Presídio de Segurança Máxima de Mossoró, no Rio Grande do Norte. O dado foi obtido pela CBN por meio da Lei de Acesso à Informação. O dinheiro foi usado para bancar passagens, hospedagem, combustível e assistência médica para agentes envolvidos na operação. O Planalto desembolsou mais de 1 milhão e 100 mil reais somente para manter 100 homens da Força Nacional de Segurança na área de buscas. Davidson Cabral Nascimento e Rogério da Silva Mendonça conseguiram escapar da cadeia no dia 14 de fevereiro. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil pediu ao Corregedor Nacional do Ministério Público, Ângelo Fabiano Farias da Costa, o afastamento do promotor de justiça que chamou uma advogada de feia. O caso aconteceu durante uma sessão no Tribunal do Júri de Alto Paraíso de Goiás, na Chapada dos Veadeiros, no dia 22 de março. O promotor disse que, na ocasião, a advogada foi desrespeitosa e queria suspender o júri. O número de feridos no terremoto que atingiu Taiwan passa de 940. Até o momento foram confirmadas 9 mortes. 26 edifícios desabaram. 77 pessoas ficaram presas entre escombros de imóveis danificados e outras 50, a maioria turistas, desapareceram. O grupo seguia para um parque nacional em 4 micro-ônibus. Pelo menos 10 réplicas foram registradas nas horas seguintes ao terremoto, conforme o Serviço Geológico dos Estados Unidos. Cidades da costa da China, como Xangai, sentiram os efeitos do tremor. No horário de Brasília, 11h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN João Pessoa. 11h32. Nutrição e Saúde, com Érica Nóbrega. Oi, Érica, bom dia. Bom dia, Caio. Bom dia a todo mundo. Desde cedo estou chamando aqui nosso ouvinte para participar, para ficar com ouvidos bem abertos para o tema que a gente vai conversar hoje, principalmente você, ouvinte, que tem uma criança pequena em casa, é um sobrinho, às vezes um neto,
um filho, você é responsável por alguma criança, ou tem aquele amigo que tem um filho que já está começando a perceber que a alimentação dele não é legal e que essa criança está engordando, ganhando peso. Porque, Érica, tem um estudo mostrando que as crianças, muitas delas estão acima do peso. Oh, meu Deus. Fico tão triste quando eu chego perto de estudos iguais a esses. E é um estudo de grande credibilidade, porque, para você ter ideia, a amostra ela chegou perto de 6 milhões. Um estudo que envolve, inclusive, gente do Brasil. É um estudo que foi feito em 3 mãos. Fiocruz, da Bahia, Universidade Federal de Minas e a Universidade de Londres. Mas a minha primeira colocação é sobre uma palavra, eu jogo aqui na discussão, porque eu chamo esse nosso espaço, um espaço para que eu possa dar o meu recado e chamar a responsabilidade das pessoas. Então, a minha primeira bandeira se chama responsabilidade. Nós somos responsáveis, sim, pela alimentação, pela nutrição das nossas crianças. E precisamos entender que a obesidade infantil, ela já é um grande indicativo para a obesidade na vida adulta, Caio. Então, isso é muito grave. Então, imagina você se na sua casa o seu pai e a sua mãe têm obesidade. Significa que você tem chance de 50% desenvolver a doença até 80%. É muito alto isso. E aí, hoje, como é que a gente vê a alimentação da meninada? Pois é. O que é que entra na casa? O que é que você traz do supermercado? Então, você, pai e mãe, é responsável por aquilo que você traz e põe no armário na sua casa, como também você é responsável por todos os pedidos que seus filhos fazem no fast food, em todas as plataformas aí que se pede comida. A doença, ela se estabelece quando muitas vezes a gente traz a obesidade. Entende, Caio, minha preocupação? Sim, 100%. Porque muitas vezes, né, Érica, a gente ouve muitos pais, mães falarem: ah, mas meu filho só come isso, ele só quer comer um macarrão instantâneo, ele só quer comer um chocolate, ele só quer comer um biscoito. E, dependendo da idade, tudo bem, você dá aí para o seu filho, no momento de lazer, um alimento ultraprocessado, claro. Porém, me parece que tira um pouco a responsabilidade desse adulto, que foi quem apresentou esse alimento para a criança. Eu entendo. E isso a nutrição trabalha de forma muito clara. Existe algo que a gente chama educação nutricional. Então, desde pequeno, o processo de educar alguém, ele traz um trabalho. Não é fácil educar, não é fácil mudar hábito, nem criar hábito. Então, o que eu coloco aqui é que você tem que ter tempo, sim, para diminuir a hora de tela da sua criança, diminuir a hora de celular da sua criança. E quem sabe você começa a trabalhar a alimentação através de um jogo. A gente traz aqui a obesidade, mas a obesidade ela é multifatorial, ela não só é a alimentação, é a questão hoje das crianças estarem extremamente ansiosas e depressivas, e aí em função disso come-se mais. Criança que não faz absolutamente nenhuma atividade. E eu não estou falando de academia, Caio. Eu estou falando de no final de semana, você pai e mãe, pegar teu menino e levar ali para a praia para andar. Parar. Comprar uma bola. Eu sei que está tão difícil. Se eu for comparar a minha infância com a infância de hoje, em que a gente pedalava, que a mãe não sabia nem onde a gente estava e a gente voltava vivo e não tinha assalto. Concordo com você que está mais inseguro, mas é preciso fazer alguma coisa. Com certeza. Acho que a reeducação também parte da reeducação de quem é esse responsável, porque muitas vezes está ali reclamando da criança, mas o exemplo é péssimo em casa também. Pois é, se a criança vê um pai e uma mãe comendo o que for, ela segue o exemplo, tá? E aí a gente de novo bate em quê? Em fruta, em legumes, em verdura, que isso está cada vez sumindo. Eu tô vendo a hora, daqui uns dias, você perguntar a uma criança, colocar uma foto de uma laranja, ela ficar olhando e perguntando o que é. O que é isso? Não é? Porque tá muito mais fácil tudo vir em saco, em lata, em pacote. Sim.
porque rende mais, porque demora mais na prateleira, porque diminui. Tem gente que vai comprar a alimentação dos filhos não pela qualidade, mas pelo tempo de prateleira, porque não tem tempo de fazer a feira. Então, eu estou aqui chamando a atenção a coisas muito graves, minha gente. Porque na medida que eu tenho uma obesidade, uma barriga que fica maior pela obesidade, eu tenho um distúrbio hormonal. E essa criança logo é uma criança hipertensa, uma criança que tem um colesterol alto, uma criança que vai infartar, às vezes até com 20 anos. Complicado Entende? demais. Sim. Então é muito sério tudo isso. Nós precisamos cuidar das nossas crianças porque elas representam o futuro do mundo. E posso dizer a você que se você não está preocupado hoje com a alimentação do seu filho, do seu sobrinho, do seu neto, amanhã você vai ter que ficar preocupado com a doença que vai bater na porta. E é isso que a gente não quer. Prevenir é sempre mais fácil do que cuidar da doença. Pelo amor de Deus, faça alguma coisa. Comece pelos doces, pela gordura ruim, pelo aquilo que é tranqueira. Não estou aqui passando dieta e sendo muito dura. Mas faça essa avaliação, estabeleça um tempo aí, de 30 de dias, de 60, de 90, de 120, para mudar alguma coisa. Se você que está me ouvindo, e daqui para outra semana, você mudar algum item na tua alimentação, meu Deus, tu é a mulher mais feliz do mundo. Tá aqui um ouvinte participando, a Glaudenice Nunes, disse que minha filha, quando tinha 6 anos, viu o pai bebendo uma cerveja e pediu para beber. Eu disse que não era bom e ela disse que era, pois o pai estava bebendo. Olha aí o exemplo, né? Claro que a gente está pegando aí um exemplo da bebida alcoólica, mas que pode ser passado para tantos outros exemplos. É igual a ler livro, né, Érica? A gente não consegue forçar uma criança a ler livro se você saudável, não lê. Estilo de vida. Hoje em dia, cada vez mais, a gente cuida de todo mundo na bandeira. Estilo de vida saudável. Qual é o teu? Tá aí, fica o questionamento. E Glaudenice, obrigado pela participação. Érica, muito obrigado também pela sua participação. É um tema importantíssimo. A gente precisa chamar a atenção de quem cuida dessas crianças, né? É trabalhoso, como a Érica disse. É reeducação. Educação é difícil. Não é na primeira, segunda tentativa e dizer, não gosta. É todo um processo. A criança não aceitou daquele jeito. Tenta de outro, até dar certo. Porque eu acho que isso faz parte da educação, que não é fácil. Viu? Eu sei que não é fácil cuidar de crianças, são muitos fatores, mas aí para você também, tenho certeza que você quer o bem dessa criança e vai fazer um bem danado. Érica, muito obrigado, tá? Boa semana para você. Para vocês também, beijo grande, saúde é tudo, minha gente. A gente precisa sempre correr atrás dela. Agora são 11h41, intervalo, a gente volta com a resposta da reitoria do IFPB sobre a greve que começou hoje, tá? A gente tem um posicionamento da reitoria, vamos falar também sobre economia e política ainda no CBN João Pessoa. Não sai daí. CBN, a rádio que toca notícia. Você é a única pessoa que eu conheço que vai sair de férias para um parque temático sozinho. Um é bom, 2 é demais. Eu sei que você tá indo amanhã de férias para Orlando. E eu queria saber se você podia levar meu filho com você para lá. Moleque, eu não acredito que eu tô preso em você na minha viagem. Traga seus amigos. Você acha que até amanhã eu perco medo? Não, aí tu vai com medo mesmo assim. E venha fazer parte dessa viagem. Esse moleque tem 70 anos. 2 é demais em Orlando. Hoje nos cinemas. O transporte público de João Pessoa segue em evolução. O Cintura entregou 20 ônibus totalmente climatizados, circulando pelos principais bairros da cidade. Esse é o Geladinho, um presente para João Pessoa. Os novos ônibus possuem tecnologia de ponta, são acessíveis e 80% menos poluentes. E com Wi-Fi grátis, para você se conectar durante a viagem. Essa é a experiência exclusiva do Geladinho Unitrans Prime. A tecnologia, inovação e a qualidade que João Pessoa merece. O dia começa melhor e mais gostoso com Café Blend 53. Agora que você está comigo, tudo faz muito mais sentido. Eu vejo um mundo colorido, a vida ganha mais sabor. Quero viver com você, quero você sempre perto. A gente combina demais, a gente junto sempre dá certo. Café Blend, só faço com você. Em casa, no trabalho, na academia, a Rede Farma pode estar pertinho de você todo dia. Sempre que precisar,
Rede Farma e você, juntinhos pra cuidar. Rede Farma e você, juntinhos em qualquer lugar. Para cuidar da saúde, beleza e bem-estar, essa é sua farmácia. Rede Farma. Juntinho com você, em qualquer lugar. CBN João Pessoa. Onze horas e 44 minutos, vamos falar de economia. Após 3 meses seguidos no campo negativo, os preços da indústria nacional variaram 0,06% na passagem de janeiro para fevereiro, e com esse resultado, o índice do preço ou de preços ao produtor, que é o IPP, a gente ouve muito pouco falar dele, a gente ouve falar de outros índices mais relacionados ao consumidor. Esse índice ele acumulou uma queda de 5,16% em 12 meses. Quem vai explicar para a gente o que é que isso significa, se esse índice, inclusive, pode influenciar nos preços para nós consumidores, é o economista Werton Oliveira, que está aqui com a gente. Werton, muito bom dia para você. Essa queda nesse índice é o 12º ponto negativo na perspectiva. Isso é bom para o consumidor? Como é que esse índice funciona? Bom dia, Caio. Bom dia a todos da CBN. De fato, a gente tem que olhar ele com uma visão meio que dual aí. Do ponto de vista do produtor, ele é bom porque tem caído o custo para se produzir. A gente vê muito, como você até argumentou aí, a gente vê muito falar sobre os índices de preço ao consumidor, mas pouco se fala do índice de preço ao produtor. Mas o produtor também compra material, insumo, para produzir aquele bem final. E esse indicador mede justamente isso, o que eles compram e quanto está o insumo que eles compram para produzir algum bem. Então, do ponto de vista do produtor, é bom, porque tem caído o preço da matéria-prima e ele pode produzir a um custo menor. Mas do ponto de vista econômico, quando a gente vê os produtos, principalmente os insumos, caindo de preço demais, a gente percebe que há um desaquecimento da economia. A economia está mais fraca. Porque quando a economia está mais forte, normalmente a gente vê um aumento de preço, porque a demanda é maior, impulsiona a produção e a produção geralmente compra produtos mais caros e vendem também, que impacta no bolso do consumidor final, né? Ou seja, é uma dualidade, realmente, como você falou. A gente fica feliz às vezes que o preço está ficando mais barato, mas isso não pode não ser um bom sinal. É isso. Principalmente, a gente percebe, e principalmente os dados que mostram, que a nível mundial o preço tem caído, ou seja, há uma queda da economia a nível global. Ao contrário do que a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos e no Brasil, que a gente está bem aquecido. Mas como a gente importa muito insumo para produzir aqui, é natural que a gente incorpore também essa queda de preço. A gente tem aqui alguns detalhes desse levantamento. Setores que mais contribuíram para esse índice geral foram metalurgia, indústria extrativa e refino de petróleo e biocombustíveis. E destaque também para o setor de alimentos. Acho que com relação à queda foi menos 1,42%. E aí, essa soma, esse somatório que vai dando esse índice no fim. É um índice ponderado, né? O IBGE pondera aquilo que mais impacta na produção lá das empresas. Se eu não me engano, são mais de 2.700 empresas que são coletadas informações para esse índice, então é um índice bem amplo, que pega todo o país. Mas o que a gente tem que entender é o seguinte, que apesar dos alimentos terem caído de preço nesses últimos meses, tem alguns fatores que ainda vão poder pesar no índice, que é como, por exemplo, o refino de petróleo, que a gente sabe que a Petrobras está há bastante tempo sem reajustar o combustível. E a gente está ficando defasado a nível internacional. Então, em algum momento, esse preço vai ser repassado para a Petrobras, e da Petrobras para os postos, que chega na gente, no consumidor final, né? Há uma possibilidade de vir uma bomba aí no aumento do preço, ou da forma que está acontecendo, esse aumento vai vir de forma controlada? Porque a gente passou um período, né, desde ali do governo Temer, que houve aquela mudança na política de preços da Petrobras, que ficava acompanhando internacional, e a gente tinha mudança, às vezes, semanal no preço, ou mensal nesse preço. Agora está mais contido, mas eu lembro também que antes, ali no governo Dilma, se represava muito, e me parece que economicamente isso também não é legal, porque acaba quebrando a empresa de alguma forma. Não existe empresa que venda um produto abaixo do preço de custo. É o que a gente está vendo agora com a Petrobras. Então, o custo do petróleo depende do refino e do preço da matéria-prima, que é o petróleo cru, que a gente chama. Então, se há uma defasagem de preço
do Brasil em relação ao mercado internacional, em algum momento vai ter que ser corrigido. E a gente percebe que houve uma pressão muito grande por parte do presidente da República lá na Petrobras, até por conta dos dividendos, uma série de problemas, e a gente não tem visto o acompanhamento sistemático desse nível de preço no mercado internacional. Você lembrou bem, lá em 2016, 2015, a gente teve um problema com a repressão do preço, sem passar para o consumidor, e deu no que deu. A Petrobras quase quebra de fato mesmo. Então, eu acho que em algum momento vai ser corrigido. Eu acredito que ainda nesses próximos meses, ou quem sabe até nesse mês ainda, porque não tem como manter um preço descolado do mercado internacional. Agora também me parece uma falha do Brasil em não refinar, por exemplo, o próprio petróleo, em não ter essa possibilidade, talvez, de... Porque estamos entre os grandes produtores de petróleo do mundo. Sim. E vendemos para fora, né, por um preço e acaba chegando aqui mais caro. Isso me parece muito contrassenso, me parece que a gente está despreparado mesmo. Lembra quando a gente descobriu o pré-sal? Isso vai ser o milagre brasileiro, a gente vai ser autossuficiente. A gente é autossuficiente em produção, mas a gente não é autossuficiente em refino. O que é que a gente faz? A gente extrai o petróleo lá do fundo do mar, vende no mercado internacional e compra do mercado internacional a gasolina refinada do petróleo que a gente... Então a gente está perdendo esse gap aí e tem, obviamente, pressionado os preços aqui. Por quê? A gente não tem uma estrutura de refino adequado para a gente fazer aqui no país. A gente sabe que houve vários escândalos aí de corrupção. Inclusive envolvendo refinarias. Justamente, né? Aqui Abreu Lima, aqui do ladinho nosso. Então é interessante que haja um incentivo, se não for do setor público, que haja pelo menos um incentivo para o setor privado fazer esse tipo de refino. Ia melhorar muito a questão do preço do combustível aqui no país. Werton Oliveira, muito obrigado pela sua participação, por sempre trazer o que acontece na economia para a nossa vida, porque a gente precisa ter noção de que isso está completamente ligado com o nosso dia a dia. Isso é verdade, cara. A economia é simples, quem complica são os economistas, nem se preocupe. Que bom que a gente tem você, então, para traduzir para a gente. Obrigado, tá? Valeu, que agradeço. Um abraço a todos. Agora são 11h50, última pausa, voltamos com Política. CBN, a rádio que toca notícia. Marcas e patentes 100% online com a empresa número 1 em registro de marcas do Brasil. Acesse mavip.com.br. Faça o registro de sua marca sem sair de casa. Proteja sua marca de forma rápida, segura e sem burocracia. Acesse mavip.com.br. A empresa número 1 em registro de marcas do Brasil. Aveia São Brás apresenta... Seu bom dia com muito amor, com muita fibra e muito sabor, muita saúde, muita felicidade. Chegou a Aveia São Brás, que qualidade. A São Brás que tá na casa da gente. Agora tem aveia, experimente. Chegou a Aveia São Brás, aproveite esse sabor. CBN João Pessoa. Horas 52 minutos, estamos de volta aqui com o CBN João Pessoa para falar sobre política, porque tem um encontro amanhã, encontro importante da FAMUP, não é isso, João? Olha, Caio, exatamente, a Federação dos Municípios Paraibanos está promovendo em parceria com o governo do estado e também com o governo federal o primeiro Congresso Paraibano de Municípios e a Feira de Oportunidades e Negócios. Serão 2 eventos conjuntos que acontecerão lá no Centro de Convenções aqui de João Pessoa. E dentro dessa programação desse encontro, você tem diversos painéis. E haverá também uma reunião da bancada federal paraibana, dos 12 deputados e 3 senadores, com o ministro das Relações Institucionais do governo Lula, Alexandre Padilha. A bancada se reunirá com o ministro Alexandre Padilha, juntamente com prefeitos e prefeitas aqui da Paraíba, para discutir vários temas, dentre eles os recursos que serão destinados à Paraíba dentro do Programa de Aceleração do Crescimento 3 do PAC do governo federal. A gente conversou com o presidente da FAMUP, da Federação dos Municípios aqui do estado, Jorge Coelho, e ele falou da importância desse evento e de quais temas estarão sendo discutidos amanhã. Teremos aí a participação do governo do estado com 8 secretarias, as secretarias
estarão presentes o governo do estado, a Assembleia Legislativa também estará presente, fará uma sessão dentro do Congresso, isso é muito importante. Na sexta-feira teremos também uma reunião da bancada federal com o ministro Alexandre Padilha e a caravana federativa do governo federal, com 35 ministérios, com o corpo técnico desses ministérios, atendendo os prefeitos, suas demandas, seus pleitos e as equipes que trabalham para as gestões municipais. Temos escritórios aqui em João Pessoa que trabalham para os municípios. Estarão presentes lá, fazendo com que muitas vezes que você tenha que dar uma viagem em Brasília para resolver algo do município e pendência do município vai ser tirada nesses 2 dias aqui na Paraíba. Teremos também palestra, teremos também reuniões temáticas sobre tudo aquilo que é do municipalismo, tudo aquilo que funciona nas administrações municipais. Caio, a expectativa é para que esses eventos reúnam nos próximos 2 dias, amanhã e também no dia seguinte, cerca de 200 técnicos e servidores de 35 ministérios aqui na Paraíba. Então é um evento muito importante. Você vai ter a oportunidade de discutir desde a saúde pública, atenção básica nos municípios, até transporte, mobilidade urbana e outros temas que poderão ser abordados nesses encontros entre os prefeitos paraibanos e representantes desses ministérios. João, quero aproveitar aqui a oportunidade para registrar que o jornalista Felipe Nunes, da Rede Paraíba de Comunicação, recebeu menção honrosa na 17ª edição do Prêmio Abracopel de Jornalismo, que reconhece e premia reportagens voltadas à conscientização sobre os perigos da eletricidade. A reportagem reconhecida fala sobre a atuação do Comitê Permanente Regional sobre Condições e Meio Ambiente do Trabalho da Construção Civil da Paraíba, o CPRPB, que une esforços de patrões e empregados para reduzir acidentes por choques elétricos no âmbito estadual. É a segunda vez que o jornalista se torna finalista do Prêmio Abracopel de Jornalismo. No ano passado, ele foi o vencedor do prêmio na categoria Mídia Impressa e Digital, com um trabalho sobre boas práticas no manuseio da eletricidade. Quem quiser conferir a reportagem, está lá publicada no Jornal da Paraíba. E parabéns para o Felipe Nunes, que recebeu esse prêmio lá em São Paulo, essa menção honrosa. Deve estar nos ouvindo agora, nos acompanhando. O Felipe, que sempre está muito atento aqui às movimentações políticas, é uma grande revelação do jornalismo paraibano e que, vez por outra, consegue emplacar boas premiações aí como essa que ele acabou disputando e vencendo. É isso, são 11h55, Renan Mesquita, que está aí na apuração desde cedo, de tudo que você imaginar, está aí na nossa produção, sentou aqui na minha frente, deve ter uma novidade, deve ter um assunto para trazer para a gente, então fica aí você, ouvinte, muito atento. Oi, Renan, bom dia. Bom dia, Caio, bom dia a todos que nos ouvem. Ainda sobre as greves, né, Caio? O Instituto Federal de Educação, a reitoria, emitiu uma nota afirmando, né, informando que tem preocupação com os efeitos extensivos de uma greve no percurso da formação dos estudantes, né? Destacou ainda que o governo federal já instaurou um grupo de trabalho há meses para dialogar com essas questões e disse ainda também que a gestão vai manter um canal de negociação, a gestão encaminhará junto às instâncias superiores as reivindicações técnico-administrativas e de docentes e que vai garantir também o direito à manifestação e à reivindicação dos trabalhadores da educação. Essa foi a nota do IFPB. Tem mais coisas na nota, mas a gente deu uma resumida aqui para falar. Falar também que hoje também teve protesto da Universidade Federal da Paraíba, dos servidores da Universidade Federal da Paraíba. Também o movimento grevista lá também está fazendo essas reivindicações também e a gente vai acompanhar de perto. Renan Mesquita, que está nessa apuração. Muito obrigado, Renan, pelas informações. A gente vai seguindo aqui com o nosso noticiário. Vamos falar do concurso de Bahia. Atenção você que se inscreveu, estava esperando a realização dessas provas. Pois é, as provas do concurso público da Prefeitura de Bahia estão confirmadas para os dias 11 e 12 de maio. Muita atenção, tá? Esse concurso foi suspenso em 2021, inclusive nossos ouvintes viviam mandando aqui, Caio, cadê o dinheiro, cadê a prova? Tinha gente querendo que a prova acontecesse, outros já queriam o dinheiro de volta. E tá aí, as provas vão acontecer
nos dias 11 e 12 de maio. Suspenso lá em 2021, quando o TCE encontrou irregularidades no processo de licitação, e foi retomado depois de uma decisão da Justiça, depois de quase 3 anos. A seleção deve preencher 568 vagas imediatas e 2.845 para cadastro de reserva. Fico pensando numa cidade como Bahia, né? 568 vagas é muita gente, ou seja, um déficit muito grande. São 34 cargos ofertados de nível médio, fundamental e superior, entre eles para as funções de agente administrativo, assistente social, condutor socorrista, enfermeiro, nutricionista e professor. Anota aí no seu calendário, 11 e 12 de maio, as provas do concurso público da cidade de Bahia. Informação do trânsito. Antes do repórter CBN nos chamar, quero dar aquela geral para você que está saindo de casa nesse momento, para você que está pegando o trânsito na região metropolitana de João Pessoa, inclusive te atualizar, porque mais cedo, desde o início da manhã, a gente falava de um trânsito muito complicado ali na Avenida Ayrton Senna, entre a Avenida Tancredo Neves e o bairro de Mandacaru. Tinha um caminhão lá parado na faixa da direita e também uma obra no trecho ali do cruzamento, justamente porque estava afundando o asfalto. Trânsito agora foi normalizado nesse trecho, então você, motorista, condutor, pode ir muito tranquilo. Onde é que tem trânsito intenso? Avenida Retão de Manaíra, principal ali, Avenida Governador Flávio Ribeiro Coutinho. Trânsito intenso logo após a Skate Plaza, em direção à Orla. Também temos informação de trânsito lento no bairro dos Estados, Avenida Rio Grande do Sul, cruzamento ali da Maranhão, em direção à Avenida Pará. Outro trecho com trânsito um pouco mais lento, a Camilo de Holanda, já chegando ali na Maximiano Figueiredo. Maximiano Figueiredo tem fluxo moderado nesse momento, no sentido Praça da Independência. Também temos informação de trânsito lento na Eurípides Tavares e na Princesa Isabel, nesse momento ali no centro da capital, João Pessoa. Nosso ouvinte Nilo mandou aqui mensagem dizendo: Caio, a Pedro II também está complicado o trânsito. Qual trecho, Nilo? Diz aí pra gente já passar pro nosso ouvinte. Trânsito, já tô vendo aqui. Você que tá indo em direção à Zona Sul, saindo do centro, tá? Já vai encontrar esse trânsito lento ali na Secretaria de Saúde do Estado. Também quem vem da Paulo Afonso de Jaguaribe vai encontrar esse trânsito lento e segue até ali o encontro com a Rui Barbosa. Obrigado, Nilo. Um abraço para você e para você, ouvinte, que ficou comigo durante toda essa manhã. Chegamos ao fim do CBN João Pessoa com os trabalhos técnicos de Luciano Cabral, na edição Felipe Nunes e na produção Renan Mesquita e Evelyn Lima. Apresentação Caio Ismael. Um abraço para você, boa tarde, até amanhã. CBN João Pessoa.